Tá tranquilinho, não? Sossego. Eu achei ele muito a cara da Lucy, muito igualzinho. Os três, na verdade, nasceram bem parecidos. Então, Esperava mais forma, né, pra ver. eu pensei. Agora não dá pra saber nada. Nossa, cara. O pessoal tá entrando aí. Vamos lá. Eu vou travar aqui, qualquer coisa vocês me chamam. Ficou legal, não ficou, André, a chamada? Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse countdown e vai ficar falando, faltam 7 dias, faltam 6 dias. Aí vamos ficar enchendo um pouco o saco do povo pra Muito legal. sei lá, pra ver se a gente faz alguma coisa legal. Sim. Ficou bonito, cara. Ficou bem. Disposição, a cor, eu gostei bastante. Legal. Olha, eu tô vendo aqui Leonardo, né? Fala, Leonardo, tudo bem? Tudo bem? Tudo sim. Esperar um pouquinho para entrar todo mundo, né? Já devem estar entrando já. Tem uma galera no grupo errado, eu acredito, viu? Porque eu também tava errado. Ah, é? Vou avisar lá. Tá bom. Obrigado. Reforça o link, compartilha o link com eles. Vou fazer isso agora também. Eu já compartilhei com eles, na mesma hora que eu compartilhei com o Ricardo, é que eles não prestam atenção. Eu já chamei atenção aqui. Sempre tem, né? As pessoas que voltam automático. Eu estava comentando esses dias, sabe, Duda? Lembra quando eu fiz a pergunta de o que vocês achavam do online e da IMG? Lembra, Duda? Lembro. Lembra o que respondeu o Rabelo? Lembro. Eu achei tão engraçado. Eu fiquei comentando isso com todo mundo, meu. Ai. Ai, gente. Ai, eu ri tanto. Quando eu terminei a chamada, eu fiquei lembrando, falei, caralho, que foi essa conversa absurda? Ai, meu Deus. Desculpa, mas eu achei engraçado. Você me avisa quando tiver todo mundo, né? Aviso sim. Falta pouca gente. E Rabelo, mas você tá com a cara de maloqueiro hoje, hein? E o Léo com a cara de pleiba. Quando eu vi o Rabelo, eu fiquei caladinho, porque temos presenças ilustres, né? Que é o Richard e o André, eu fiquei caladinho, mas eu pensei. Eu já não consigo ficar caladinha, né? Eu tenho que comentar. Ai, ai. Eu abri minha câmera aqui e vão pensar que eu vou roubar alguém. Ixi, abre aí pra gente ver. Fecha, que cara feia. Tá pior que o Rabelo. Fecha. Duda, melhorou? Falei que tava feio o negócio. Aí eu vou ficar igual aqueles emos, ó, Duda. Bota a franjinha assim. E quando atender o casal emo, já tá preparado. É isso daí, aqui tem um arsenal aqui do lado. Tem que ter o certinho, assim. Dependendo do casal, da família, você já se prepara. Não, aí é de verdade. Pra criar uma... Já chegou vezes na apresentação de tomar uma cervejinha só, assim, de leve com o casal. Às vezes já tomei um vinho com o casal. Tem de tudo aqui. Emocionar o casal, tá valendo. Exatamente.
Também não é assim, né, André? O que emociona tá valendo também não é bem assim, né? Mas tudo bem. Calma aí. Tudo que eu sei, eu fiz. Eu que sou corintiano, posso falar. O Rabelo pode atender um casal de corintiano. Gosta de futebol, André? É Corinthians mesmo ou não? Sim, sim, sim. Legal. Gosto principalmente de futebol e NBA. Bacana. Nem todo mundo tem sorte de ser flamenguista, moço. Carioca flamenguista, né? Sabe que tem muitíssimo flamenguista aqui no Nordeste, cara? Mas muito mesmo. Eu sei. A galera aqui é do time regional e do Flamengo. É de dois times sempre. Nós, sempre pro Flamengo. No Norte tem muito vascaíno, cara. Eu nem entendi o porquê, mas... Vou falar muita gente. Eu gosto do Vasco somente porque Romário passou muito tempo lá. Aí eu sou muito fã de Romário. Eu gostei muito de Romário. Ele jogou muito bem em Barcelona, cara. Ele foi muito bem. Ah, o Romário passou no Flamengo também, pô. Passou. Eu sou corintiano, como eu falei, e eu já fui assistir Copa do Brasil uma vez. Palmeiras e Vasco, só pra ver o Romário jogando. Comemorando os gols do Palmeiras e tudo. Chegou todo mundo aí, Du? Ainda não, mas eu acho que a gente pode começar, que já tá quase todo mundo. Acredito que faltam uns 2 ou 3 no máximo. Se quiser começar, Tá bom, então. Vamos começar porque senão depois parece que a gente tem muito tempo, mas o tempo acaba que fica apertado sempre, senão. Então vamos lá. começam a entrar em contato com o casal às 5h30. Mas eu acredito que dá pra gente ir até umas 5h40, tá Não, bom? tá tranquilo. Vamos até onde der. Vamos fazer o que der e tá tudo bem. Bom, boa tarde primeiro a todos, então. Vou tomar a palavra e vou em frente sozinho, certo? Mas aí de vez em quando eu dou uma pausa e a gente troca uma ideia. Mas só pra gente manter, tipo, uma orientação bem direcionada, certo? Eu assisti os vídeos de todos. E em alguns casos não assisti 100% porque fiquei rolando para frente porque eu queria, tipo, encontrar pontos que fosse bom para todo mundo. Então, talvez o que eu vou passar, você sente que tem uma coisa que é para você e outra que nem serve. Então, vamos ficar meio que assim, filtrando, né? O que você sente que você já resolveu, você nem me dá atenção, o que você sente que vai te ajudar, você considera, beleza? Então, vamos lá. Eu queria fazer uma reflexão, começando com vocês, sobre os detalhes que existem na apresentação, no texto, no speech, e que são levados para os comparativos. Eu queria começar com isso. E quando eu estava revisando isso, uma das primeiras coisas que me gerava uma pequena desconexão era o fato de não ter tão claro, e não sei quantos de vocês estão encaixados com isso e quantos não, como vocês estão lidando com essa pergunta de fechamento que está dentro do questionário de férias, que é: existe algum motivo que possa impedir vocês de continuar viajando no mínimo uma semana de férias por ano pelos próximos 10 anos, do jeito que vocês têm feito até hoje? Se essa pergunta está bem feita, o casal fala: não tem nenhum motivo. Aí você responde e reforça. Então isso significa que vocês estão comprometidos totalmente, e repete, em viajar no mínimo uma semana de férias por ano, no mínimo pelos próximos 10 anos. O pessoal, tem alguém com o microfone ou áudio ligado aí, se puder fechar? Eu tô dizendo sobre como foi feita essa pergunta no questionário, porque eu vi como vocês levam esse comentário quando puxam os 10 anos no comparativo. E a forma de puxar os 10 anos é mais ou menos assim. Lembra que vocês me falaram que vocês estavam totalmente comprometidos em tirar no mínimo dos mínimos uma boa semana, sabe? Tenta ler essa parte do speech e faz detalhe por detalhe. Perder os 10 anos é perder muita força. Só lembrando esse detalhe. Vou começar pelo início. Quando você coloca o valor por semana, é o valor médio por semana até hoje, que é o mínimo no futuro.
Sabe, gente, e quando eu falo em detalhes, para mim é o seguinte. Eu falei de valor mínimo, valor médio até hoje, que é o mínimo no futuro, que é aqueles 2.000 por semana, 3.000 por semana, e falei os 10 anos. Mas isso se aplica a cada parte do comparativo. E eu falo no detalhe disso, porque é o seguinte. Imagina, você sabe no que é um Kalashnikov, um AK-47, essa metralhadora? Sabe, você tem uma metralhadora que é capaz de dar 50 disparos a cada 3 segundos. Sei lá, sai uma sequência de balas a cada 3 segundos de, sei lá, 50. E isso é muita potência, isso tem muita força. E cada etapa da apresentação, cada lugar do comparativo, especificamente, onde eu vou lembrando o que aconteceu no passado, e eu vou forçando isso em cada parte, eu estou levando para o comparativo o máximo de força possível. A potência do nível desse Kalashnikov. Quando eu estou cuidando de cada detalhe, quando eu estou lembrando o casal, esse é o valor mínimo que vocês, esse é o valor médio até hoje, que é o mínimo que vocês me falaram que queriam ter com despesas de hospedagem por semana de vocês, correto? Aí você pausa e espera o cara falar. Lembra que vocês me falaram que tiram, no mínimo dos mínimos, uma boa semana de férias por ano, mesmo que algumas vezes no questionário a gente já viu que vocês tiram até mais, mas no mínimo dos mínimos uma, certo, gente? Aí o casal confirma. Então é meio que explicar muito claro que é o mínimo, que isso é o que vai acontecer, o tempo, o número de pessoas, sabe? Deixar tudo isso muito fixado, não simplesmente 3.000 é o valor por semana, vocês me falaram que iam viajar 10 anos, vai ter inflação no Brasil e esse aqui é o valor. Não, não é bem assim. É tipo forçando cada detalhe. E você força cada detalhe, quando você faz isso, você está aproveitando sua arma, esse Kalashnikov, esse AK-47, com sua máxima potência. E quando você simplesmente não faz isso, quando você vai tirando detalhes de cada uma das confirmações do questionário, do perfil de férias dele, das outras formas de viajar, do jeito que eles viajam, cada vez que você vai confirmando isso, você vai meio que perdendo potência. Assim, você tem um Kalashnikov, você tem essa arma, esse AK-47, que é capaz de dar 50 disparos, sai 50 balas a cada 3 segundos, porém, por um motivo ou por outro, você está dando tiro um a um, tuc, tuc, tuc. Você está, ou então pior, você está querendo usar como arma a parte posterior da arma, que eu não sei como diz, o que encosta aqui, e querendo vender, matando assim, atacando dessa forma. Então, o que a gente está fazendo, em muitos casos, não é todos, mas eu quero que você considere, é deixando de cuidar os detalhes. Os detalhes são os que fazem a diferença. Se você sabe, se você entende, se você não sabe, se você não entende, a venda é feita de 1 milhão de detalhes. Então, um dos detalhes principais para ter sucesso no comparativo é cuidar de cada detalhe, deixar bem reforçada cada linha. Para reforçar, primeiro explica bem, e segundo, pausa, respira, deixa a pessoa responder. Eu sei que muitos já fazem, eu vi muitos fazendo bem, outros fazendo menos bem, eu estou reforçando que é de graça, sabe? Eu faço essa revisão somente para, tipo, se existe alguma coisa que eu diga que possa melhorar o seu desempenho, como consequência eu ganho mais. Então pense da seguinte forma, como que eu iria dizer uma coisa para vocês se eu não tivesse a plena convicção que eu vou ganhar mais dinheiro nisso? Como? E essa é uma. E outra, se eu ganho mais dinheiro, não é inevitável que muitos de vocês também? E outra, a gente no final do dia, eu já, tipo, gosto de muito de vocês, com uns me relaciono mais, com outros menos, mas no final, gostar ou não gostar, a gente se dá bem, se dá menos bem. Cara, a maioria das pessoas que interferem com a equipe de vocês, todo mundo fala bem, todo mundo acha que tem muito talento na equipe, todo mundo já percebeu o potencial de vocês. Se a gente tem muita fé em vocês, a gente acredita muito em vocês, mas não só vocês, na estrutura em torno de vocês, eu acho que vocês têm que dar valor a tudo isso, a tudo que tem em torno de vocês, todo o suporte que tem, pessoal do marketing, o seu gerente, sabe, todo mundo no geral. Mas, cara, todo mundo quer de vocês que vocês tenham mais resultado, porque essa é a única forma de todos nós termos mais resultado. Então, quando eu decido passar umas horas aqui com vocês, e eu estou explicando a diferença entre fazer uma apresentação cuidando dos detalhes, utilizando toda a força do seu Kalashnikov, do seu AK-47, ou ficar não cuidando dos detalhes e ficar querendo, tipo, derrubar a venda, batendo com a parte posterior da arma para ver se a pessoa cai na sua, é mais difícil. Então eu quero que a gente pense, e isso não foi unidos, isso, gente, infelizmente, foi a grande maioria.
todos nós temos uma grande oportunidade de melhorias em cuidar os detalhes de cada linha do comparativo, da parte de outras formas de viajar, de como a família viaja. Naquela parte de como a família viaja, todos temos a oportunidade de melhorias em amarrar cada detalhe. E se você percebe, se você não percebeu, quando você termina de fazer esse comparativo, você pergunta locatário, proprietário, se você foi mais ou menos, apenas mais ou menos bem, eles falam proprietário. Então, que é melhor ser proprietário, você já vendeu. Se não cuida dos detalhes, alguma coisa está escapando de você aí. Então, recomendação amigável. Pensa em como forçar cada linha e esperar ter uma resposta positiva. E não só dele ou não só dela, ter os dois concordando, ter os dois entendendo o tempo todo, dando opinião. Então, só lembrando de novo, valor por semana que você coloca quando você preenche no questionário, aí no comparativo, você explica, gente, lembra que a gente já viu, vocês me falaram que a gente fez aquela conta e a gente viu que no mínimo, que a média até hoje é R$3.000 com hospedagem, mas isso já é o mínimo, que a gente já sabe, que é o que vocês vão ter com despesas de hospedagem no futuro. Então vamos considerar esse detalhe. Aí siga em frente, vai considerando detalhe por detalhe. Os 10 anos, lembra que vocês me falaram que estão totalmente comprometidos em tirar no mínimo dos mínimos, mesmo sabendo que às vezes pode ser mais, mas no mínimo dos mínimos, uma boa semana de férias por ano. Lembra, João, lembra, Maria, sair pegando os dois, concordar-se dos dois e mantendo isso, mas não, cuidado porque a gente não vende nada nessa parte. A gente faz uma coisa que é pedir para eles fazerem uma escolha. Mas antes de falar sobre essa escolha, eu queria ouvir vocês agora um segundo, e eu queria saber sua opinião sobre a diferença entre um texto, ou uma conversa, um diálogo pensado e estruturado, ou a diferença entre um texto improvisado. Em qual dos dois vocês acreditam que tem mais chances de amarrar certinho esse comparativo? O que vocês pensam? Oxi. Faz muito tempo que eu caí. Faz? Puta que o pariu, tava falando só aqui. Caiu de novo. Oh, nossa. Oh, meu. Tava falando sozinho aqui, mas empolgado, gritando, feito uma louca. Caralho. Ai, meu Deus. Tava doido aqui gritando, igual um louco, meu. Empolgadaço. Ai, meu Deus. Não, porque tá mais ou menos anotado. Fiz uns tópicos, senão não consegui mais, não. Me diz onde eu parei, onde me perderam. Você tinha parado e eles devem esperar o tempo de resposta, tem que respirar e esperar um tempo de resposta positivo, tanto de um quanto do outro. Certo, depois disso eu só fiz repetir, então, tá bom. Eu vou repetir mais uma vez. Só fiz repetir, reforçar, tá bom. Então é o seguinte, só reforçando essa ideia. Pegar cada detalhe. João e Maria, lembra que a gente viu em conjunto que a média de valor de despesa de hospedagem de vocês por semana era de R$3.000 e que isso é o mínimo que a gente sabe que vocês vão ter com despesa no futuro, de valor de hospedagem por semana. Eu não sei se acontecia com vocês. Na escola pediam para vocês fazer resposta completa. Já sabe o que eu estou querendo dizer? Resposta completa. Pode dar um ok? Ou um negativo? Sim, explicativo, na realidade. Então, é isso, cara. Eu tô vendo, quando vocês dão um joia, eu percebo aqui. Então, tá show. Se a gente fica economizando palavra, ou a gente fica, tipo, querendo resumir as ideias, a tendência é que a gente está perdendo potência. Quando eu falo perder potência, é esse momento no qual a gente acaba querendo ter sucesso no trabalho,
porém não está usando o máximo da força que eu tenho. Então, o sucesso do comparativo está fundamentado em que a gente se esforce e cuide cada um dos detalhes. E eu vou repetir mais uma vez. Casal, esse é o valor médio que a gente viu que vocês iriam ter com despesa de hospedagem por semana de férias que vocês tirem, como consequência ao mínimo que você vai ter no futuro com despesas, está certo? E o casal confirma. Casal, lembra que a gente viu que vocês estão comprometidos totalmente em tirar no mínimo dos mínimos uma boa semana de férias por ano, mesmo que a gente já viu que às vezes vocês vai tirar 2 semanas de férias por ano, às vezes vocês vai tirar até 3, mas que de fato o mínimo dos mínimos é uma semana, aí você pausa, espera a concordância dele, espera a concordância dela, tenha calma, deixa eles falar. Concordou? Em frente. Aí, lembra que vocês me falaram também e a gente viu que vocês estão comprometidos em tirar no mínimo férias todos os anos, essa boa semana de férias pelos próximos no mínimo 10 anos. Lembro. Agora, sobre inflação. Vocês acreditam que vai ter inflação? Eu vi gente fazendo assim. Vocês concordam que vai ter inflação? Sabe, gente? Você não quer a concordância que vai ter inflação. Você quer saber a opinião deles. Se vocês percebem ou vocês não percebem, todo comparativo é montado com coisas que é a realidade de vida deles. Nada a gente faz eles concordar com nada que eles não já pensam, ou não já fazem, ou não já sabem. Então a gente pega a vida deles de férias e compara com como seria ser proprietário. A gente não faz eles concordar com uma vida de férias. A gente pega a realidade deles. Então, sobre a inflação, vocês acreditam que vai ter inflação no Brasil nos próximos anos? De novo, deixa eu responder, tenha calma. Aí, acredito. Então tá certo, gente, olha, segundo o nosso Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa, e aí explica tintim por tintim, mesma coisa, usar um Kalashnikov ou dar chute na canela da pessoa. O que é usar um Kalashnikov? Detalhe por detalhe, inflação. Por que achamos, desde nosso... Tá mudo? Só para André, os outros estão me ouvindo? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo tranquilamente aqui. Tá todo mundo ouvindo, viu, André? Eu tô ouvindo. Beleza. Então, eu tava onde, homem? Perdi. Enfim. Para o casal dar a resposta e concordar com aquilo que ele já faz na vida dele. Correto. Mas eu tava já na inflação. E eu tava explicando como fazer a inflação detalhe por detalhe faz diferença em fazer que eles concordem apenas com a inflação. E a gente fundamenta isso, gente, com dados que não são questionáveis, não são negociáveis. Quando a gente fala sobre inflação, a gente fala, inflação real no Brasil pelo IBGE. 2, inflação de hotelaria real em produtos de alto padrão no Brasil. 3, terceiro fato, primeiros 2 fatos são mercado. O mercado brasileiro, se eu vou no IBGE, eu vou encontrar esses dados. É mercado, são dados reais. Terceiro dado, é um dado de nível familiar, pessoal, são dados de nível pessoal familiar, que é fato, as famílias crescem. As famílias, todos vocês, provavelmente, as chances são que nos próximos anos sua família vai crescer. E às vezes, quando não cresce porque você tem filhos, é porque você vai juntar a sogra ou a mãe ou o pai nas férias. Mas há uma tendência que as famílias viajem em casal e depois viajem com filhos. E se não viajam com filhos, viajem com filhos e primos. Se as famílias, em relação a viagens, aumentem o número de pessoas que viajam em conjunto. Outro fator de nível pessoal, a qualidade das férias não nos satisfaz se não melhora todo ano em relação a 2 coisas, qualidade do hotel onde eu me hospedo e destino mais exótico. Se você sabe, cara, se você já passou por isso, eu já passei. Quando eu tinha 18 anos, eu viajava muitas vezes e fazia camping com os amigos, a tenda de campanha. E eu adorava isso, juntar uma galera, 20 amigos, a gente ir para os camping. Na Europa tem uma porrada de camping, é barato, você faz um churrasco lá. Você sabe, é divertido demais para um cara com 18 anos. Com 30 anos, eu já preferia um Marriott. Já não gostava mais de camping. Não é que eu não goste, mas é que eu prefiro ter um bom banheiro, tudo limpo, tudo organizado, sabe? Não dormir ali no meio do lixo, ter um bebo do meu lado roncando, sabe? Eu prefiro, tipo... Então, há uma tendência nas famílias, quando vamos viajando e viajando e viajando, a gente procura, cada vez que vai experimentando, um pouco mais de qualidade. Primeira parte. Segunda parte, se você é de São Paulo e viajou, e seu casal normalmente é de São Paulo, então, para o seu casal que é de São Paulo, que ano passado foi para Maceió, foi para Natal, ano que vem o Nordeste não é mais sexy para nada.
Pode ir para Nordeste, talvez, pode ser. Mas já não é mais tão sexy quanto era a primeira vez do Nordeste. Já sabe o que é Nordeste. Tá legal. É legal, é bom. É bom, mas não é tipo a coisa do seu sonho, da sua vida mais. O que você quer agora, você está me ouvindo? Sim. Sou um joia para não ficar doido aqui. Então, os próximos passos, talvez é você conhecer Caribe, talvez é você conhecer Europa, talvez você conhecer, sei lá, fazer um Disney, ou fazer um Califórnia, ou fazer um Havaí. E cada vez, tipo, não sei se é assim com vocês na sua vida financeira, mas, sei lá, quando você ganha 1.000, pensa que ganhar 2.000 deve ser muito bom. Mas quando você ganha 2.000, pensa que ganhar 4.000 pode ser muito bom. Mas quando você ganha 4 já não é muito bom, já precisa ganhar 8 para ser feliz, ou 6, sei lá. E a gente sempre quer um pouquinho a mais na vida, em condições normais. Não estou dizendo que é para pirar com essas coisas, mas tipo, a gente quer mais na vida, em relação a nosso estilo de vida, nossa saúde, em relação também a nossas férias, é da mesma forma. Então, cada ano, o que me satisfazia no ano anterior, precisa ser um pouco melhorado. E é considerando tudo isso que eu expliquei. Se você considera tudo isso, me diz agora como que é possível que a inflação, que suas férias, considerando todos esses fatos, não vai ter um aumento em no mínimo 5,5% ao ano, todos os anos, pelo menos pelos próximos 10 anos. Como que não vai ser corrigido as suas férias, considerando tudo isso que eu disse? Não tem como, né? Você está me acompanhando? Tem como não ter reajuste? Não tem, né? De jeito nenhum. Certo. Então, cara, quando eu poderia ter feito a mesma coisa, mas muito resumido. Eu poderia ter falado, mas vocês entendem que todo ano vocês vão gastar em férias, porque daqui a 3 anos não vai ser mais barato que agora, correto? Correto. Daqui a 3 anos não vai ser mais barato que agora, é verdade. Provavelmente. Mas olha a quantidade de informação que eu tenho para eu amarrar a inflação, fazendo que daqui a 3 anos vai ser mais caro do que agora, ou não vai ser mais barato do que agora, ou fundamentando tintim por tintim. Sabe, minha lógica de fundamentar total e absolutamente cada detalhe é porque você não tem a mesma força, talvez, de ver a cara do casal assim no nível de estar sentado na mesma mesa. Então, se eu não sou muito forte fundamentando tudo, eu estou dando, de fato, chute na canela. Eu estou perdendo potência. No final dessa parte, depois eu vou entrar com outra parte agora, mas no final dessa parte, eu queria ouvir de vocês, se para vocês, eu acredito que está muito claro para todos, mas eu queria que vocês me falassem, se está claro para vocês, como faz diferença chegar numa pessoa com um texto planejado e estruturado, sabendo o que você quer, entendendo aonde você precisa chegar, qual é a sua meta. E eu estou querendo falar aqui quase disso, de meta, de nível de atingir o coração do convidado durante o comparativo na parte do que eles fazem. Como é diferente estar estruturado, estar planejado, ter um objetivo claro, direcionado, ter que fechar e agarrar isso bem. E eu não me tenho que me conformar com a concordância de um ou do outro, eu preciso ver a concordância dos dois. Por quê? Porque eu já sei que é mais difícil pegar a concordância ou trazer para a realidade as famílias desde o digital, então tenho que me esforçar mais, não menos. Então, com um texto estruturado, planejado, com uma meta clara, não é certeza que é mais fácil você chegar no coração do casal? Você está me entendendo? Como pode ser uma vantagem para você? Você está me ouvindo? Alô? Estamos ouvindo. Show. Então, você está entendendo como é muito mais fácil se certificar. E eu falo dessa forma, cara, se certificar, verificar que está fechado o questionário. No comparativo que eu faço a verificação, me certificar total e absolutamente, porque qualquer coisa que seja deixar menos do que total e absolutamente verificado, do que seja total e absolutamente certificado, eu tenho que ser ciente disso. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas você tem que ser ciente do fato de que você está perdendo potência. Você está com um Kalashnikov na mão, que tira 50 balas a cada 3 segundos, e você está querendo matar dando chute na canela. Você tem que estar ciente, ou você está pegando com força, cuidando dos detalhes, matando e amarrando, costurando tudo, ou você não está e está perdendo potência. Aí é onde acaba a minha responsabilidade e começa a sua. Minha responsabilidade é garantir que eu transmito a mensagem para você de como cuidar os detalhes, te dá mais garantia de sucesso no comparativo e, como consequência, vai amarrar mais forte o casal durante a apresentação. Aí agora, fazer ou não fazer, não depende de mim, mas sim de você, né? Aí é com vocês. Mas entenda, um texto estruturado, um texto planejado aumenta radicalmente suas chances de ter sucesso durante sua apresentação, porque vai ter costurado bem o questionário. O questionário menos costurado, aí é desse jeito. Por que que eu ia falar isso?
se não fosse, por que eu ia falar isso? Se não fosse absolutamente para IMG faturar mais, vocês também, como consequência, ganhando mais. Tem um motivo que eu falaria uma coisa, que vocês pensem que eu falaria uma coisa, que não é certezamente, absolutamente certo, que é para ajudar você e para me ajudar, claro. Pode ter um motivo, gente, vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido? Eu não vou dizer nada, que eu não sou idiota. Eu posso ter alguns defeitos, com certeza. Posso ter, não, eu tenho alguns defeitos, mais do que alguns. Mas, gente, eu não sou idiota para ficar dando palpite que não fosse fundamentado. Eu tenho certeza absoluta que se a gente cuidar os detalhes, vocês vão ter um reflexo, um impacto rápido, radical no seu desempenho. Eu queria que vocês soubessem que mesmo que eu disse que a gente está muito feliz com vocês, que a gente acredita muito em vocês, essa equipe é super talentosa. Eu não vou dizer melhor porque isso fica gravado, sabe? E depois... Mas vocês são muito bons, cara, de verdade. Vocês são super talentosos. Eu acredito muito no potencial da gente, porque, tipo, eu vejo tanto por percorrer, tem tanto por melhorar, que a gente ainda não fez. E alguns de vocês estão tendo já um resultado aceitável, imagina onde a gente vai. Então, considerem o fato, primeiro, de que eu só falaria uma coisa que for certeza, queria ajudar, e considerem o fato de que a gente não está, desculpa aí, a gente não está, nem perto, ninguém, desculpa, de amarrar e costurar certinho o casal no questionário. Isso nos leva a ter mais perca no final. Nosso jogo é um jogo de perder. Cada pessoa que liga para agendar uma pessoa, liga para 100 para convidar 2, por exemplo, sei lá. Já perdemos 98 pessoas aí. Dos 2 que você atende, sei lá, você vai vender 2 de cada 10. Já perdemos mais 8. Então é um jogo de perder. Mas, cara, aproveita ao máximo que você tem. É perder menos. O que a gente tem que fazer é perder menos. Não tem que ficar pirado em vender feito uma louca, não. Mas é perder o mínimo possível. Então, tentar aumentar baseado em que você vai ficar perdendo. Não vai virar perfeito nunca. Mas, cara, vamos tentar implementar, se vocês entenderam, se vocês concordarem, implementar um pouco mais de potência em cada fechamento do questionário, em cada linha que a gente amarra. Mais importante, sem esquecer que o que faz a diferença não é isso. O que importa é o warm-up, né? A gente tem que agarrar o warm-up, criar conexão, pontos em comum, estabelecer um clima de confiança, e depois que eu fiz isso, agora é o momento de eu amarrar esse questionário com todas as minhas forças, costuradinho. Aí essa combinação é a combinação que dá certo, né? Ou que pelo menos eu tenho visto dar mais certo. Então, tá bem, essa era a primeira parte, que era comparar o que a gente faz com o que a gente poderia fazer costurando mais. Mas, baseado nesse critério do Kalashnikov de chutar na canela e no critério de um texto pensado, estruturado sobre, comparando com ficar improvisando quase, né? E como esses detalhes podem nos ajudar a costurar mais isso. Então, eu expliquei uma parte do que eu queria explicar. E eu queria convidar alguns de vocês, se todos quiserem todos, se só quiserem alguns, a me darem tipo uma opinião do que acharam do comentário, e se acha que vê que pode ajudar, se acha que não. Talvez algum de vocês tenha alguma ideia muito boa, que pode ajudar a conversão de todo mundo. Então, se alguém tem uma sacada bacana, também eu quero ouvir, para ver como melhorar, não vocês. Todos os outros times podem melhorar também. Então, eu queria ouvir o que é que você entendeu um pouco, se você acha que pode aplicar alguma coisa, se tem alguma sacada que pode ajudar. As 3 coisas, né? Quem queria começar? Alô? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? É o Lucas. Sim, Lucas. O que eu acho que é bem legal e faz muito sentido é que, por mais que seja uma venda de emoção, se você faz isso pausadamente, espera a resposta do seu casal e dá ênfase, se você mostra pra ele, assim, na cara, tipo, você tá vendo a razão, você tá vendo, tá fazendo sentido? Você quer continuar fazendo isso, cara? Você tá vendo que é verdade, você tá vendo o que acontece, você concorda que acontece e você quer mesmo continuar fazendo isso? É tipo assim, não tem sentido, né? Então, eu acho que é muito importante mesmo que seja bem pausado e que aguarde mesmo a resposta. Não que seja, tá bom, já que você tá falando isso, não, você concorda, é verdade, faz sentido. Senão a gente pula uma etapa e não serve de nada. Correto. Ele e ela, né, Lucas? Os dois. O casal, né? Exatamente. Show. Cara, você tá entendendo? Sim, de fato, eu ouvi uns segundos do seu fechamento naquele vídeo que você mandou que tua mulher te gravou, não foi? Foi. Tô certo, né? Foi você mesmo, né? Foi.
E você estava nessa posição que você está agora. Você não está vendo o que é... Sabe, você está na mesma posição que você está tomando agora comigo. É tão óbvio. Então só fica tão óbvio quando a gente consiga, de fato, conseguir passar essa mensagem com os detalhes, né? Eu acho que só fica tão óbvio quando a gente chega num bom nível, né? Mas bacana. Bacana, bacana. O que mais vai? Bora, gente, um candidato, qualquer um, não importa. Tudo... Ou então ninguém mais tem nada para dizer. Se não tem nada, tá tudo bem. Não tem mais nada? Se não tem nada, faz assim. Ah, tá. Pode falar, Alan. Eu gostei do seu comparativo, porque você pega sempre a concordância do casal, né? Isso é muito importante. Não adianta nada você falar, só que dentro da cabeça do casal, ele não tá concordando contigo ou não tá entendendo nada. Então, é como se você estivesse ouvindo uma rádio, né? Uma rádio que está falando sobre política e você não tem direito de resposta, né? O ouvinte ele vai pensar o que ele quiser, né? Então, eu achei muito interessante essa forma de você fazer, de sempre estar pegando o casal, puxando o casal para conversa e fazendo ele concordar. E relembrando o que já foi combinado no questionário, sabe? Exatamente. Foi isso. Sabe, é importante a gente cuidar a pergunta. A gente fala muitas vezes, brincando aqui em treinamento, na verdade, a gente fala assim, pergunta certa, resposta certa, pergunta errada, resposta errada. Então tem que ter muito cuidado como você pergunta, cuidar cada palavrinha que você usa, porque só assim você obtém a resposta que você tinha como expectativa. Não que seja positiva ou negativa, não que seja a resposta, mas a resposta que você tem na expectativa. Tipo, você não quer perguntar se está comprometido em viajar e que ele diga, minha tia comprou uma bicicleta. Não tem nada a ver. Que tenha uma resposta que seja coerente, que tenha a ver com a pergunta que você fez. Para isso, cuidar muito a pergunta é muito importante. E... Diga. Mesmo quando você pergunta, às vezes, né? Às vezes você consegue tirar uma objeção guardada na cabeça do cara, entendeu? Você já quebra ali mesmo para não ter esse problema lá no fechamento, né? Se a gente passa direto, fica essas objeções, essas dúvidas, e lá na hora do fechamento o cara não fecha contigo, porque você não quebrou lá no início, né? Eu achei muito interessante essa forma que tu fez aí de costurar. Correto. É porque... Imagina que eu pergunto o negócio dos 10 anos da seguinte forma. Alan, eu faço assim. Então você vai viajar pelos próximos 10 anos, nos próximos 10 anos você vai ter tal despesa de hospedagem por semana, total, né? Mas, cara, eu não perguntei se ele lembra que ele me confirmou que é certeza que está comprometido em viajar, sabe? Se eu faço essa pergunta, meio que eu estou refrescando, eu estou reativando a memória dele e estou trazendo para a mesa aquele fechamento que eu já fiz lá no questionário. Então ele não tem mais escapatória. Se eu não faço isso, ele pensa nesse momento, ele pode pensar nesse momento, mas um ano depois não viajar. Você acabou de perder esse fechamento. Só passou batido. Ele vai dizer isso só quando você for fechar lá no final. Você não vai perguntar mais sobre isso? Aí no final ele tava... Tudo que tu falava, ele concordava, mas ele falava, não, eu concordo com você. Mas ele tava pensando, mas talvez eu não viaje todo ano. Mas eu talvez não viaje todo ano. Quando você for fechar, ele vai dizer, mas eu não viajo todo ano. Aí você vai falar, não, mas você me falou que sim. Mas talvez não. Era muito tarde. Você já perdeu o timing da coisa, sabe? Você não costurou passo por passo. Você perdeu uma costurada. Você perdeu uma pegada, né? E é por aí. É por aí. Por isso, eu fecho essas bases, o que a gente chama de bases no questionário. Eu agarro e não solto nunca mais até assinar o contrato, passar o cartão e ter ligação de boas-vindas e já via marcar a viagem, Matê. Sabe? Tem que deixar amarradinho, certinho. Beleza, é isso mesmo. Se me permite, o Ricardo, Claro. complementar, isso que vocês estão falando, né, o Alan mencionou e que você aí falou também, em vendas não tem entrelinhas, não tem subtendido, não tem bom senso, não tem nada disso, né? As coisas têm que estar claras, tem que estar transparente, porque você pode pensar, ele já falou comigo antes, ele já concordou comigo antes. E tudo que você está falando com ele a partir dali, o questionário, as conclusões que você está tirando, e se você faz pela metade, na sua cabeça tá, a gente já conversou, eu estou falando sobre aquela referência, mas você acha que ele está entendendo isso? E se ele não estiver entendendo isso?
reforço, da sustentação a você continuar para o próximo passo, vai resgatando, lembra daquilo, porque senão fica subentendido para você e às vezes para o casal não está subentendido. Exatamente isso. O casal tem uma memória em relação ao que a gente fala na apresentação diferente da nossa. A gente faz isso todo dia, toda hora. Então a gente lembra do que é importante, do que não é. O casal não é obrigado a lembrar de nada. O casal não é obrigado a concordar com nada. A gente tem a tarefa de expor as coisas de forma explicativa, com riqueza de detalhes, para se certificar, verificar que está claro. E eu vou mais longe ainda. Não é suficiente passar. É perguntar se está claro. Gente, é isso mesmo? Para João, é isso mesmo? Para Maria, é isso mesmo? Ainda vou mais longe. Olha para a cara deles na tela e me diz se a cara deles diz que isso que eles estão concordando é verdade ou mentira. Sabe, eu olhando para você, eu ouvindo a forma que você fala, eu quase sei se você está concordando ou tipo, não, tá certo, é isso mesmo, beleza, vai dar certo. Sabe, domingo eu vou fazer um churrasco, estão convidados, viu? Pode vir aqui. Pode vir. Ou então domingo vai ter um churrasco, 2 da tarde eu quero você na minha casa. Se você não vier, eu vou buscar na tua casa. É certeza que você vai comparecer? Tá entendendo? Só exemplificando de uma forma boba. E voltando um segundo aqui pro Alan. Alan, é o seguinte. Quando você falava do rádio, eu gosto muito desse exemplo do rádio, porque é tipo, escuta, vamos imaginar, não vamos entrar em política, mas vamos imaginar que você é de direitas. E está ouvindo um discurso de esquerda muito coerente. Você vai mudar sua posição agora por causa desse discurso? Só por um discurso, onde você não pode rebater? Você não vai querer questionar o cara de esquerda? Não estou dizendo que você seja de direita ou de esquerda, não importa. Mas, está me entendendo? Por isso que não funciona ser uma rádio, porque não dá chance de debate. Por isso que pergunto, por isso que eu cutuco, sabe? Por isso que eu vou para cima com a pergunta, eu faço a pergunta relembrando de tudo, me debata, questiona. Ou então concorda, é sua escolha. Por isso, e essa me leva direto para a próxima parte, mas eu vou segurar isso, mas eu vou dar só uma deixa. O que a gente faz não é convencer ninguém de nada. A gente faz um fechamento que globalmente chama Alternative Choice Closing, que é fechamento por alternativa de escolha. Então eu não quero que você concorde comigo, eu não quero que você esteja de acordo com nada que eu falo, eu não quero te convencer de nada, mas diante dessas escolhas, é melhor isso ou isso? Fechamento por alternativa de escolha. Fechamento por alternativa de escolha. Não força nada. Não vende nada. Só escolhe. Entendeu? Que também é um pouco o que o Lucas estava falando. É simples assim. Escolhe isso ou isso. Show. Uma outra coisa que eu achei legal e é que a gente tem que estar sempre preparado para que quando a gente faz perguntas desse tipo, a gente esteja preparado para dar suporte para as respostas que eles vão dar para a gente. Porque muitas vezes a gente faz uma pergunta que está no speech e o casal responde alguma coisa diferente e você não está nem preparado para dar suporte, aí não adiantou nada o que você perguntou. Porque você só fala, ok, tá certo, e pum. E vai. Resolveu nada. Aí ferrou o processo. Tá certíssimo, muito importante, é verdade. Leonardo, talvez seja mais importante isso do que fazer a pergunta. Mais do que fazer a pergunta é o que me respondem. E como que eu vou ajustar o que me responderam para me certificar, para verificar que está claro. Senão não serviu de nada, né? Porque eu fiz uma pergunta para o casal, se ele era proprietário do imóvel dele, e aí ele me disse que não gostava da ideia de ser proprietário, foi totalmente contra o que a gente espera escutar. Né? Aí na hora eu pensei, o que eu vou fazer para poder dar a volta nisso muito rápido e chegar onde eu quero? Aí eu falei assim, tá, então vou mudar a pergunta para você. O que você me diz de ponto positivo em ter uma propriedade, ser proprietário de um apartamento, por exemplo? Aí ele me deu todos os pontos positivos. Eu perguntei, o que é de negativo? Quando eu fui para o nosso comparativo, a ideia que eu tentei costurar foi que os pontos positivos que ele tem, eu vou levar para as viagens dele, para que eles deixem de ser locatários das viagens e se tornem proprietário só com os pontos positivos. Bacana. Sabe o que a gente faz com essa, que é muito legal isso? A gente faz assim. Como proprietário, você ia gastar menos, ia ter mais semanas, levar mais pessoas e ter mais qualidade nas suas férias. E no final ter uma economia de 30 mil. Se onde está escrito locatário fosse... se onde está escrito proprietário fosse locatário de uma outra forma.
e o da forma que você viaja fosse igual, você preferia ser locatário de outra forma ou locatário que você tem feito até hoje? Tá me entendendo? Sim, eu cheguei nessa pergunta. É isso, é simples assim. E aí no final ele fala, não, locatário é dessa forma que você me mostrou. Então tá bom, você viaja 30 anos e daqui 30 anos a propriedade é minha, tá bom? É melhor assim pra você? Entendeu? Matou, desarmado. Entendi. Tem mais? Não? 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 Vou seguir então. Seguindo. Se alguém acha que está com o microfone, se puder desligar. Vamos lá. Bom, eu vou basear essa segunda parte do que eu tinha para falar nessa lógica básica. É fundamental a gente ter isso muito claro na nossa lógica de apresentação, que pelo modelo de negócio, a gente nunca faz com que o casal concorde com nada do que a gente gostaria na nossa vida. O que a gente tenta fazer é que o casal compare o tempo inteiro o que ele faz com como é ser proprietário. Então, se o casal, seja o motivo que for, ele acha melhor ser locatário, e ele disse isso, você tem que entender por quê, porque na maioria dos casos você vai conseguir levar para proprietário de novo. Então, a ideia não é forçar que ele escolha ser proprietário. A ideia é que o tempo inteiro, e eu não pare por nada no mundo, de pensar que eu tenho que entender o que ele faz para comparar como é ser proprietário, e eu nunca tenho que me preocupar muito em que o que ele faz, nem seja um valor muito alto por semana, nem vai viajar 1 ou 5 semanas por ano, não importa. Nem tenho que me preocupar com se ele viaja em 3 ou em 5 estrelas, não importa. Não importa nada o que ele faz em relação ao quanto, mas importa apenas que o que eu cadastro seja verdade, porque o comparativo só funciona quando do lado de outras formas de viajar, o que eu tenho são dados que são muito reais na cabeça do convidado. Tem que ser, sabe, tem que ser coisas, dados, fatos que são inegociáveis. O que tem do lado esquerdo, do lado de outras formas de viajar, tem que ser coisas que ele tem certeza absoluta que vai acontecer na vida dele. E agora, se eu comparo isso com a forma que está, vocês já sacaram que que o sistema faz, a comparativa, esse aplicativozinho faz, ele pega e se você colocar 1.000 de valor por semana, ele vai socar os 1.000 do outro lado. Se você coloca 2 semanas de férias por ano, ele vai colocar 3. Se você coloca, sabe, ele coloca mais pessoas do que você diz, no final faz a resta e te dá um resultado, né? Ele faz uma conta bem simples, né? Ele tem uma forma de calcular que sempre que faz isso, sempre que faz, não tem erro, independente do que você colocar no lado de locatário, no lado de outras formas de viajar, independente do que aparecer nesse lado de locatário, sempre é melhor proprietário. Vocês já perceberam isso? Não tem erro. Não tem como sair diferente. Independentemente do que você colocar, que é a verdade da vida dele, do lado de outras formas de viajar, não importa o que for colocado lá, sempre ser proprietário vai aparecer mais bonito. Porque é um fato, é assim. Porque esse é o nosso produto, porque é melhor ser proprietário que locatário. Não é tipo porque a gente faz um milagre informático, não, porque a conta é essa, a vida é essa. E o sistema pega os dados da família e os compara em como seria ser proprietário. Já aconteceu alguma vez de você pensar do jeito que essa família viaja, seria melhor ser locatário? Já viu isso? Não, né? Não? Certo, estamos de acordo então. Beleza, então tem que ter muito cuidado, porque eu vi pessoas no comparativo que me deram a impressão que potencialmente estavam tentando vender uma coisa. Você não tem trabalho nenhum de vender nada, eu quero deixar isso bem claro. E você precisa ter isso como um fato dentro de você como profissional, como consultor de férias na MG, comercializando nesse modelo que a gente trabalha, nesses comparativos. Cara, você tem que ter muito ciente, tem que estar muito presente para o fato de que sempre sairá melhor seu comparativo, o lado proprietário do que o locatário. Sempre sai melhor, sempre fica melhor. Então o que ele diz tem que ser apenas verdade absoluta. Tem que ser uma verdade certa, absoluta, verificada, certificada. Mas não importa se é muito, se é pouco, o quanto.
Sabe, não tem muito importância. O que tem que ser é verdade. Sempre vai ficar melhor ser proprietário. Então eu não preciso, nunca, por nada, dar uma amostragem, deixar entrever de forma nenhuma que eu quero que ele compre nada, ou que eu quero que ele escolha nenhuma das duas partes. E eu não quero que você faça nenhum esforço com isso, porque dá para sentir quando eu tenho um vendedor no meu pescoço. E já aconteceu com você, com certeza, entrar numa loja ou num comércio e perceber que a pessoa quer te empurrar mais e mais e mais e mais. E eu quero que você me diga se você se sente feliz com isso. Isso nunca é agradável. Agora, se o cara é muito gente boa, te escuta muito bem e entende o que você quer e te ajuda, talvez você compre mais. Mas se quer só te empurrar mais, você também não quer. Então, cuidado. Você não é nunca um vendedor. Esse não é o seu posicionamento. Você vai apresentar e vai mostrar outra forma de viajar. E vai comparar o que ele faz com como é ser proprietário e vai mandar ele escolher. E você lava suas mãos com a escolha dele. Sabe, dá para dizer isso pro casal. Gente, é melhor para você ser locatário ou proprietário. Eu não quero que respondam no que vocês pensam que eu quero ouvir, porque de verdade eu lavo minhas mãos. Para vocês é melhor ser locatário ou proprietário. Não importa, não importa, não importa, não força, não peça. Vocês sabem onde tem que forçar? Nas perguntas das bases. Tem que forçar no cadastro dos dados, do comparativo nos dados dele. R$3.000 a média por semana, que é o mínimo que vocês vão gastar no futuro. É aí que você força. Não quando você pede o comparativo. E é no comparativo que ele diz, eu vou comprar de você. É no comparativo que ele diz, eu vou comprar de você. Mas você pega os dados antes. Então você já vendeu. O seu esforço já está feito. E mais, você vendeu sem esforço. Você pegou apenas os dados da vida dele. E os comparou com como é ser proprietário. E o comparativo sempre dá certo. 100% dá certo. Sempre na tela vai ver um cenário onde é melhor ser proprietário do que ser locatário. Ele sempre vai ver isso. Se ele fala uma asneira, do tipo, eu prefiro ser locatário, você vai falar o que a gente viu, o que você ouviu que a gente estava falando com o Leonardo. Que, tá bom, então você vai viajar por 30 anos dessa nova forma de alugar. E no final você me dá a propriedade, tá bom assim? Então não tem um motivo nenhum, nunca, que justifique ser melhor ser locatário que proprietário. Não existe. Então, como não existe, eu não tenho que forçar. Eu não tenho que forçar nada. Não tem tarefa nenhuma. É melhor assim ou assado. Simples assim. Não há trabalho nisso. Não há esforço. Ele sempre diz o que você espera. Ele sempre diz proprietário. E se não, é asneira. E quando você... baseado no exemplo, que é exceção, né? A gente tem que ter cuidado para não viver das exceções. Mas pode acontecer um dia. Beleza, se acontecer o que aconteceu com o Leandro, ou com Leonardo, se acontecer o que aconteceu com ele, a gente vai pegar e vai corrigir dessa forma. Então tá bom, você viaja 30 anos assim, no final eu fico com o imóvel, tá bom? E acabou o problema de você. Então, como é tão fácil resolver? Então no final dos 30 anos eu fico no imóvel? Não era um motivo de não ser proprietário que tivesse um fundamento forte. Entendeu? Tem gente que fala assim, eu prefiro investir e com retorno do investimento viajar, que é mais vantagem para mim. Certo? O retorno do seu investimento você vai colocar para ser locatário ou proprietário. O que é melhor? Fechei de novo. Amarrado de novo. É sem saída. Cara, se a gente segue o protocolo passo a passo, é um funil que não tem recuada. Não há volta atrás. Você vai para frente, vai afunilando, 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 afunilando. Bom. Aconteceu. Não tem como voltar atrás. Só tem como voltar atrás se eu não agarrei certo. Ou então eu perdi a confiança. O casal me viu como um vendedor. Há duas formas de perder a confiança. Eu fiz um warm-up merda. Uma. Dois. Eu sou um vendedor. Eu sou apenas um vendedor. Se eu sou um vendedor, ninguém compra de quem vende. Compra de quem confia. Compra de quem é coerente. De quem te passa uma impressão sensata das coisas. Sabe, é verdade, o que a gente faz é um trabalho de emoção. Sabe onde está a emoção? Na minha empolgação, no meu gás, na minha energia, em como eu gosto do que eu faço. Eu contagio a emoção. Eu estou dizendo o consultor, né? O consultor que contagia. Cara, a emoção, para converter, tem que ter uma base racional fundamentada. E não sei se vocês já sabem como funciona isso, mas há muita coisa sobre neuromarketing sobre isso. E o neurocórtex, que é a parte frontal do cérebro, o que nos diferencia de um cachorro, de uma cabra, sei lá, de os animais não racionais, é essa parte do neocórtex, que esse é o que aprova, essa é o que justifica. A caneta está aí. É verdade, a emoção faz que o neocórtex acorde, mas a caneta está no neocórtex. Então tem que ter uma justificativa plausível de alto valor e peso. E essa justificativa, eu não posso te impor, cara. Ninguém força o neocórtex. Ninguém força a sua razão, não. Agora, sabe qual é a forma mais fácil de atingir você? Compara. Isso é o que você faz, sendo locatário das férias. Sendo proprietário, se fosse dessa forma, o que é melhor para você? Escolha.
sabe, me lavo as mãos. O problema é seu. Você que vai seguir jogando dinheiro fora como locatário, ou vai entender que existe uma forma diferenciada, que nem vai mudar a forma que você gasta hoje, que talvez nem vai impactar no seu orçamento, e agora você vai ser proprietário e vai ter mais conforto, qualidade e segurança, viajando umas semanas, levando umas pessoas, no final tendo gastando menos, e ainda daqui 30 anos, sei lá, você vende e paga a faculdade do seu filho com valor da sua fração daqui a 30 anos. Vai ter viajado 30 anos, vendeu e ainda está pagando agora a faculdade do seu filho. Parabéns para você. Entendeu? É isso. Então, eu não quero mentira, né? Eu gostaria de que vocês entendessem que forçar as coisas com convidado, tipo, concorda comigo que a inflação, concorda comigo que 10 anos, não é por aí, que as coisas tipo, lembra que vocês me falaram e a gente já viu em conjunto que vocês estão comprometidos em viajar assim, 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 sabe? É muito mais sofisticado, é muito mais sutil. Preenchi e comparei. E agora você escolhe. Eu tô fora, se você é louco. A gente brinca às vezes aqui e fala assim, proprietário ou locotário. Entendeu? Não faltando respeito com ninguém. Mas não tem nenhum justificativo plausível para dizer locatário. Então você está afunilando. Foi mal, hein? Não é maldade, não. Não falo essas coisas contra o convidado. É porque alguém falou assim e foi engraçado, né? Mas eu trato o convidado com o maior respeito. Não tem nada a ver com isso. Mas eu acho engraçado. E então tem que ter muito claro essa diferença, né? Estar o tempo todo não se posicionando como alguém que quer vender algum produto para alguém e se posicionar como alguém que está mostrando diferenças entre ser locatário e ser proprietário das férias. E como isso é possível? O que a gente faz no primeiro comparativo, há 10 anos, o que a gente faz, chama tiro de alerta. A gente faz... Vocês estão aqui, estão me ouvindo? Sim, né? Tá ok? Certo. O que a gente faz nesse primeiro comparativo é chamar atenção, é um tiro de alerta. É dizer assim, o que você vai ver aqui hoje comigo vai mudar todas as suas bases em relação a tudo que você pensava que era possível, em como suas férias podem ser melhores, com mais qualidade, mais semanas, mais segurança, mais conforto. Sabe, a gente vai mudar tudo isso. Sabe, acorde. É uma chamada de atenção, é um tiro de alerta. Acorda, desperta. Vai mudar seu conceito, porque a gente compara em 10 anos. Tem um detalhe que eu vi que alguns sacaram e outros sacaram menos, que na verdade já faz parte do próximo tópico, então mas eu vou entrar já. Depois a gente conversa sobre os dois. Então, tem uma coisa que eu saquei, que quando eu vou de locatário para proprietário, eu fechei os 10 anos. Em 10 anos vocês vão gastar 50 mil reais em despesas de hospedagem do jeito que vocês têm viajado até hoje. E isso é um fato, correto, gente? Aí espera e concorda os dois, verdade. É um fato, a gente vai gastar esses 50 mil nos próximos 10 anos apenas com hospedagem. Show! Como que eu levo isso para proprietário? A forma, e isso serve para a apresentação inteira, e isso também não é uma invenção minha, é ser global. O comentário para levar de locatário para proprietário é, gente, se hoje fosse possível, já pode salvar isso, anotar, tatuar no cérebro, se hoje fosse possível ser proprietário das suas férias, pelo mesmo valor que vocês gastavam sendo locatários, só que agora tendo mais semanas, levar mais pessoas, ter mais qualidade, no final dos 10 anos tivesse congelado o valor, desconsiderado a inflação, tendo uma economia de tanto, e ainda no final dos 10 anos eu tivesse um bem e pudesse continuar viajando, sem me preocupar em gastar mais hospedagem. Do jeito que está aqui na tela, para você, é melhor ser proprietário, ser locatário das suas férias e viajar do jeito que tem viajado até hoje, ou é melhor ser proprietário? Sacou? Tá morto. Então, o link, a conexão entre a parte de como ele viaja, sendo locatário, e outras formas de viajar, sendo locatário, e a parte de proprietário das férias, o link é, se hoje fosse possível, pelo mesmo valor que você já gastava alugando suas férias, ser proprietário. Só que agora é ter mais semanas. Se hoje fosse possível, pelo mesmo valor que você já gastava sendo locatário, ser proprietário. O que é que eu estou dizendo? Que eu não vou te pedir um centavo mais do que você já gasta, que eu não vou alterar seu orçamento. Estou dizendo que nada vai mudar na sua vida. Não sei se quem estava aqui, quem não estava, quando eu fiz a conta de quanto você vai ter com despesa de energia. E a gente calculou qual ia ser o seu custo de energia nos próximos 10 anos. Mas, cara, você já sabe mais ou menos quanto vai gastar na hospedagem, você já sabe quanto vai gastar na energia, talvez em locação nos próximos 10 anos, o mínimo. Você já sabe o mínimo, talvez. Então, baseado nisso,
eu não quero mudar nada, eu não quero que você gaste nada além do que você já gastava. Eu não quero mudar seu orçamento por semana. Então, basicamente, eu não estou pedindo dinheiro para você ser proprietário. A única coisa que eu estou fazendo é tirando seu dinheiro desse locatário e colocando em ser proprietário. Vocês lembram essa das construtoras, saia do aluguel? Vocês devem ter visto publicidade sobre isso, saia do aluguel. Certo? A gente faz a mesma merda. Saia do aluguel. Só que das férias. Bota o dinheiro que você botava nas suas férias, coloque para ser proprietário, tenha mais semanas, mais qualidade. Tipo, das construtoras seria, sai de morar numa casa de 30 metros e vai morar em 250 metros quadrados. Só que sem mudar nada que você já gasta. É isso que a gente mostra para o convidado. Pelo valor que você gastava por 3 estrelas, tenha 5. Pelo valor que você gastava com 2 pessoas, leve 4. Com o valor que você gastava viajando uma semana por ano, viaje 2. Então, pelo mesmo, se hoje fosse possível, tipo, não é assim, o primeiro comparativo é orientativo, os comparativos são comparativos, não são dados reais, os comparativos são apenas comparativos. E o que a gente faz é, se hoje fosse possível, não vou dizer, mas é cenário hipotético, é um cenário montado baseado no que ele faz, mas se hoje fosse possível, em vez de você ser locatário das suas férias, você ser proprietário. Só que agora, ter mais semanas, levar mais pessoas, ter mais qualidade, bum, sacou? Essa é a forma ideal que eu enxerguei nesse tempo de agarrar o casal sem forçar nada. Eu não estou forçando nada. E também eu não estou te prometendo que vai ser do jeito que eu estou dizendo. Eu estou dizendo se hoje fosse possível você ser proprietário das suas férias dessa forma. Se hoje fosse possível. É um cenário hipotético. Então eu não estou me fechando, eu não estou me comprometendo. Mas se ele me diz, eu me tornaria proprietário assim, se ele fala proprietário, ele está se comprometendo sim. Então eu estou tranquilo, estou seguro, estou aberto, mas ele está amarrado. Ele está na sua já. Ele entrou no seu jogo. Então a melhor forma, isso é transição, né? Esse é um link. Isso é uma ponte de locatário para proprietário. Essa ponte é, se hoje fosse possível, pelo mesmo valor que vocês gastam, sendo locatários, ser proprietários das férias. Só que agora com mais semanas, e é isso. E nunca pedindo nada. Não quero que você concorde. Sua opinião é o que importa. Se você acha que é melhor ser locatário, me diz por quê, que eu vou entender. Eu quero entender você. Mas a verdade é que nosso discurso é um discurso que não há volta atrás. Então, nós sabemos que da forma que a gente visualiza, ser proprietário das suas férias sempre vai ser melhor que locatário. Então, já sei o resultado. Assim, é jogar futebol para os que gostam de futebol, senão a gente compara com outro esporte, mas é jogar futebol. Eu que tenho 40, mesmo que eu sou fumante e estou meio acabadinho, mas é jogar futebol. Eu com 40 anos, com um menino de 5, de 10 anos, ele corre mais talvez, ele tem mais pique, mas cara, eu entendo futebol melhor que ele não tem como ganhar de mim. Eu faço o que eu quero, quando eu fico me saindo, me escapando, tocando a bola, ele não tem chance, né? Ou então pensa assim, é jogar baralho, onde você está vendo as cartas do adversário, de quem está jogando contra você. Você já sabe o próximo slide, você já sabe o resultado do comparativo, você já sabe o que ele vai responder, você já sabe se ele responder uma asneira, como você vai corrigir. Então, na verdade, você está no controle absoluto do mundo, dentro do cenário da apresentação. Você está no controle absoluto nesse comparativo, ele não tem chance, ele não tem saída. Mas aí, não porque você sabe disso, ele tem que perceber também o que você sabe, assim, você tem que se esconder num cenário. Isso chama naive, né? Ingênuo. Naive, ingênuo. Tem que trazer, tipo, um ponto de ingenuidade nisso. Esperando a resposta dele com tranquilidade. Sem pedir para ele concordar com nada. Só comparando, sabe? A apresentação é ingênua. Você prefere assim? Essa forma você viaja? Como que é melhor para você? Por que é melhor ser proprietário? Sabe, quando ele fala proprietário, obrigatório. Por quê? Por quê, João? Por quê, Maria? Se ele não diz por quê, ele pode estar me dando uma resposta que não está bem fundamentada. Ele não entendeu bem, ou ele está respondendo o que ele acha que eu quero ouvir. Então, por que proprietário é melhor? Por quê? Aí você tem que calar, tomar um pouquinho de paciência, e eles que se justificam. Aí é o casal, quando você pergunta por quê, é o casal lhe dando um monte de motivos pelos quais ele quer comprar. Quando você pergunta por quê, ele fala, porque era mais vantajoso financeiramente, porque eu teria mais semanas, porque eu viajaria com mais qualidade, porque eu poderia levar minha mãe, sei lá, ou minha sogra, minha tia, o meu amigo, sabe? Ele fica dando motivos, que são argumentos pelos quais ele tem que comprar. E pior, isso é a ideia dele.
Isso apareceu nele na cabeça dele agora. É tipo um... Opa, é melhor porque, por isso, por isso, por isso. Porque quando você pergunta por quê, você quase desafia. Ah, é proprietário? Por que proprietário? Me diz. Aí ele vai se justificar. Então você colocou na sua frente um convidado que está justificando motivos pelos quais é melhor, não somente está justificando motivos pelos quais não somente para ele é melhor ser proprietário, sino que tem vários porquês que ele acha que ser proprietário é melhor. Então, mais que ele fala, a palavra dele o está comprometendo. Cada vez que ele fala mais motivos. Por que ser proprietário é melhor que locatário? Cada vez que ele está falando os porquês, ele está se comprometendo contigo. Cada palavra, cada motivo é um compromisso maior que você tem. Então, não dá para chegar nesse nível de compromisso do porquê configurado, com esse nível de força, se eu lá nas bases, eu deixei, tipo, inseguro o fato de que eles vão viajar ou não vai viajar todos os anos, pelo menos uma semana. Ele vende para ele mesmo quando responde por quê, correto? É por aí mesmo. Então, ele fica se convencendo, né? Beleza. Pois é isso. Cara, eu vou relembrar das coisas, né? Bem rápido aqui, só para a gente se manter na linha e vamos passar para a próxima etapa. Mas eu falei de Kalashnikov versus chutar na canela. Eu falei da potência que tem a apresentação bem feita versus a potência que tem menos não fazendo a apresentação tão bem feita em relação ao questionário. Eu falei que não venda nada. Eu falei que não prometa nada. Eu falei como funciona a nossa lógica do comparativo baseado nessa Alternative Choice Closing, que é fechamento por alternativa de escolhas. Não vende, não obriga. Deixa o cara em paz. Faz só, escolhe. O que é melhor para você? Assim ou assim? Aí evita essa concorda comigo e leva as coisas para isso faz sentido para você, o que é melhor para você. Não concorda nem faz concordar, só deixa escolher. Já sabe a resposta, já sabe que vai dar certo, você já sabe que ele tem que dizer que é melhor ser proprietário. Lembra aquela parte da inflação? Você não força a inflação. Você explica com detalhe a inflação, pede para escolher. E lembra, eu sou muito fã disso, sabe? Se hoje fosse possível. Se hoje fosse possível. E eu agora acabei de resumir tudo que a gente falou, tipo, só li os tópicos dos pontos. Eu queria falar com vocês de Reclame Aqui um pouquinho, mas antes, nós na verdade queria falar de Reclame Aqui e da empresa. Eu não sei se vai dar tempo de tudo, mas vamos ver até onde a gente vai. Eu queria, se alguém quer, eu queria ouvir um feedback, se tipo, tá, entendeu claro, se ficou bem, ou se não quer, tipo, só para saber se eu fui bem ou não fui bem, se deixar alguma dúvida, talvez, sabe? Se não fui claro. O Ricardo, é o Leandro. Oi, Leandro, meu querido, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para você. Desde a última vez que você fez aquele comparativo para nós, eu tenho procurado fazer as minhas apresentações igualzinho, tem feito, você está falando aí, amarrando, tudo certinho, e realmente tem feito bastante sentido, tem melhorado muito a minha apresentação. Eu entendi que é mais um trabalho de conscientizar o casal do que vender alguma coisa. Mas a minha pergunta seria, meio tudo isso a gente seguir esse passo a passo. Onde que, para você, com essa experiência toda que você tem, que está o ponto da venda? Porque eu digo por mim, então eu estou errando em algum ponto, que eu sei que é para não pensar em vender, eu sei que é para não pensar em conversão e tudo isso, né? Eficiência nisso. Mas onde é que está o ponto da venda? Onde é que, para você, olhando de fora, você tendo a experiência, imagina que a gente está errando? Não, cara, é o warm-up sempre. Sempre é confiança. Ou você vende ou você perdeu a confiança do casal. Sempre é confiança. E mais com a flexibilidade de valores que a gente tem e tudo mais, é confiança. Ou você vende, ou você não conquistou o coração da pessoa, sabe? Você não tomou a confiança deles. Aí você não conquistou a confiança, você fez o fechamento perfeito, você fez tudo perfeito, mas ele ficava concordando, tipo, para ver se isso terminava logo, sabe? Não, tá certo, você tem razão, sabe? Aí, cara, tudo é confiança. Por isso, toda vez que eu falo do comparativo, eu falo, cara, o comparativo é sensacional, funciona pra caceta, é muito bom. Se tá bem feito, tipo, leva o casal no ponto que você quer, ou deixa pronto pro contrato, mas se você não tem confiança, você tem nada. Então, sempre é confiança, cara. Eu tenho certeza que você percebeu, Leandro, naquela venda que você fez já faz muito tempo, mas que foi tão legal, que você tem certeza que você chegou no ponto da confiança legal com ele. Não chegou?
Porém, sua apresentação estava pior. Sua apresentação estava pior. E a apresentação, verdade, a apresentação tá Claro. primeiro. Claro. O problema é confiança, sempre é confiança. Aí, tudo que eu tô falando do comparativo é, se eu peguei a confiança, aí vem tudo que eu expliquei do comparativo. Sempre confiança. Pode esquecer tudo. Pode esquecer tudo. Sempre confiança. Aí com confiança você pode fazer mais carrada, você pode ser menos claro. Ele vai perguntar se não entende, porque você pegou a confiança. Então ele vai pra cima de você. Ele que te questiona. Entendeu? Entendi. Fazer mais cagada é ótimo. Desculpa. Eu falo uns palavrão, mas tá tudo bem, né? Imagina. Bom, Beleza. É isso, cara. Confiança. Tem mais? Alguém que queira fazer um comentário? Eu achei legal o comentário de Leandro, porque às vezes a gente lembra só da técnica e esquece do que é importante. Eu não sei se vocês lembram, mas toda conversa que a gente tem, eu falo, 80% do negócio é o warm-up. 20% as outras coisas. 80% é o warm-up. Então, suas chances de vender estão muito aí. Mas diga. Tem uma pergunta. Diga, Lucas. Às vezes, quando eu faço comparativo, a pessoa fala, não, ser proprietário, óbvio. Ser proprietário, óbvio. É muito mais vantajoso. Porém, é aquilo. Se um ano ou outro eu não puder viajar... A base, perdeu a base. Perdeu a base. Aí eu logo... Perdeu no questionário. Aí eu respondo logo. Perdeu no questionário. Perdeu no questionário, Lucas. Quando você resolve os 10 anos, não é agora, no comparativo. Você resolve os 10 anos perguntando lá no questionário, existe algum motivo que possa impedir vocês de viajar no mínimo dos mínimos, uma semana de férias por ano, mesmo sabendo que às vezes faz até mais. Você resolve isso melhor ainda se você pegou mais do que uma semana por ano, mais do que duas, lá nas semanas por ano. Mas, lembra quando eu fiz? Pego o máximo que puder lá, a realidade, o fato. Mas soma finais de semana, viagens curtas, e fala no mínimo dos mínimos uma semana de férias por ano, mesmo sabendo que você faz até duas, porque você faz várias viagens curtas e tudo mais, mas no mínimo uma semana. Existe algum motivo que pode fazer, que pode impedir vocês de fazer no mínimo dos mínimos uma boa semana de férias por ano, mesmo sabendo que vocês fazem até duas, porque vocês tiram vários feriados, mas no mínimo dos mínimos uma boa semana de férias por ano, pelos próximos 10 anos, todos os anos? Existe, João e Maria? Aí ele diz, sim, o trabalho. Aí você responde, João, você não vai ficar 10 anos desempregado não, pelo amor de Deus. Se você ficar 10 anos desempregado, o menor dos problemas é esse, é suas férias, em condições normais. Você não vai ficar 10 anos desempregado e também saindo daqui você não vai ganhar na Mega Sena, não. Dentro da normalidade, desde um cenário racional, conservador. Nem vai ficar tudo maravilhoso com a Mega Sena, também não vai ficar desempregado amanhã. Dentro da normalidade. Existe algum... Aí refaz a pergunta. Existe algum motivo que possa impedir vocês de, no mínimo, tirar uma boa semana de férias por ano, mesmo sabendo que às vezes pode fazer mais. Vocês tiram finais de semana, faz uns prolongados, um desemprensado, mas no mínimo dos mínimos, uma boa semana de férias por ano, pelos próximos 10 anos, para ficar hospedado no hotel, do jeito que vocês têm feito até hoje. Aí, nova objeção, vamos para cima. Não tem objeção? Então vocês estão... Aí vem o fechamento não é ele concordar, é eu também cair em cima. Então vocês estão comprometidos em viajar no mínimo dos mínimos, essa uma boa semana de férias, todos os anos, pelos próximos 10 anos, na certeza. É isso mesmo? Pronto. Quando ele explode no comparativo, significa certeza que eu não peguei legal aqui. Entendeu? É certeza. Porque, tipo, você olha como fica claro que na primeira vez que você confirma esse fechamento de questionário de 10 anos, já explode. Então não estava bem fechado, não estava amarrado. É certeza. Entendeu? Então, para próximas apresentações, as bases são muito importantes por isso. Lembra? Importância das férias. Que tem casal que diz, férias não é prioridade. Como se você falou que era nota 10? Então, importância das férias, ou nota 8, sei lá. Importância das férias. Número mínimo de semanas por ano. Comprometimento a longo prazo, esses 10 anos. E valor médio, que é o mínimo no futuro. Essa aqui é, tipo, a base. Em cima disso que a gente vai construir nossa lógica. Então, talvez isso não está bem fechado, é mais difícil. Pode falar. Sim, faz total sentido. É porque sempre tem, cara, na grande maioria o pessoal fala, tem algum motivo? Tem, se eu não tiver dinheiro. Aí, normalmente eu falo isso, mas a gente tá falando em condições normais. Em condições normais, como você já tá habituado a fazer.
Tem algum motivo que te impeça? Oh, pera, pode parar, Lucas. Já pode enxergar a diferença entre o que você fez, o tempo que você demorou com o que eu fiz, com a riqueza de detalhes e o esforço que eu coloquei em me certificar que isso estava claro. Você fez um resumão do resumão. Você não se certificou. Foi muito leve. Cara, é para ir muito mais fundo, sabe? É muito mais fundo do que isso. Eu posso ir mais fundo ainda. Você não vai ganhar Mega Sena, nem vai quebrar o joelho e vai ser impedido de viajar, em condições normais. A vida não vai ficar maravilhosa, mas também não vai ficar uma desgraça, você vai ficar liso sem viajar por 10 anos. Entendeu? Tem muitas formas, mas tipo, é cair em cima, não se resolvem as coisas falando pela metade. Sabe? Tem que ir fundo, cara. Tem que ter... Outra, você falou ficar sem dinheiro. João, você pode pensar que você vai ficar sem dinheiro, eu entendo isso, é um pensamento racional, tá tudo bem. Mas veja comigo, nos últimos 5 anos, por exemplo, você sempre viajou no mínimo isso que você me diz? Aí você espera uma concordância. Normalmente, o que a gente pega é o que eles já fazem. A gente acabou de pegar, na pergunta anterior, quantas semanas eles já viajam de fato. Então isso é o que eles já fazem. Então eu já tenho que vir com esse fechamento de 10 anos, eu já estou preparando ele quando eu estou pegando as semanas. Aí eu já levo essa pergunta construída. Eu vou fazer uma vez aqui contigo. Você fica me respondendo para eu fazer um exemplo aqui contigo? Pode ser? Só uma última pergunta. São poucos os casos, mas a gente tem que saber. Se eu pego um casal, por exemplo, que está junto... Bom, a gente está junto há 5 anos. Isso aconteceu ontem, tá? Nos últimos 2 anos, eu não pude viajar. Eu falei, por que você não pôde viajar? Por conta de dinheiro mesmo. Ou por conta que eu estava aqui na casa, enfim. Então, nos últimos anos, eu não viajei. Nos últimos 2 anos, eu não viajei. Aí legal, mas você pretende poder viajar agora que você já finalizou essa prioridade? Tá. Então, É tudo costurado, né? Ela deu nota de importância das férias de 8, sei lá. Mas não pôde viajar os últimos 10 anos. Então, eu agora... Tu tá vendo, cada vez que você me pergunta uma coisa, eu volto um slide atrás, né? Você tá percebendo, né? Eu tô voltando a apresentação para trás o tempo inteiro, né? Então vamos lá. Você me diz, João e Maria, que para vocês férias têm uma importância de 8 sobre 10 na sua vida. Isso significa que férias é muito importante. Imagina o tanto de coisas que a gente tem na vida. Você me diz que férias têm um nível de importância de 8 sobre 10 na sua vida, na vida do seu casal, de vocês, da família, né? Você me disse que os últimos 2 anos, por um motivo X ou Y, não conseguiu viajar, talvez uma questão financeira, o trabalho não te deixou, aí não deu certo, e não viajou, mas antes você tinha viajado. Eles tinham viajado antes? Sim. Eu queria perguntar, João e Maria, se fosse possível viajar todos os anos, vocês querem fazer isso? É uma coisa que está nos planos da família ou não faz parte? Sim, faz parte, certo. Quanto é o mínimo que vocês gostariam de viajar todos os anos? No mínimo uma semana, no mínimo 2? E agora eu não quero que você me responda o mínimo que você gostaria, da boca para fora, não. Eu quero que você me diga, no seu cenário atual, considerando as coisas estarem na normalidade, logo mais, entendendo esse cenário desde uma perspectiva conservadora, você não me diga que vai passar a viajar 20 semanas por ano, não, mas uma coisa real, que você queira fazer e possa fazer, desde uma perspectiva realística. Todo ano, você pensa que vai fazer quantas semanas, mas não de uma forma da boca para fora, não, uma coisa que seja real na sua vida. O que você pensa? 10 dias. Pronto, eu já tenho mais do que uma semana e você está comprometido e além de mais você está me dizendo que está comprometido desde uma perspectiva real. Agora o que eu vou fazer? Todos os fechamentos de anos, de férias, eu tenho que levar seu papo. Mesmo que você não fez isso, mas você me falando que está comprometido em fazer no mínimo esses 10 dias todo ano, que é um plano da sua vida, mas não é um plano aleatório, é um plano conservador e realístico, entendeu? Eu já estou pegando a sua palavra e transformando num fato. Tá me entendendo? Cara, dá para fazer isso de formas mais profundas ainda. Porque se é um casal que viaja ano sim ou ano não, eu posso lançar 30 anos da vida e 15 anos de férias no comparativo também. Entendeu? Não sei se você me entendeu. No último comparativo,
No último comparativo, se em vez de colocar 30 anos, eu coloco 15, são 15 viagens em 30 anos, se eu disser. Tá entendendo? Claro. Então aí tem que ter um pouco mais de jogo, talvez, com comparativo, né? Mas se eu lanço 15 viagens, pode ser 15 viagens em 30 anos. Tá entendendo? Então seria um casal que viajar no oceano, não. Ou que não tem certeza que vai viajar. Então no casal que é aqui no comparativo, ou no questionário, me diz que não sabe se vai viajar todo ano, talvez ano sim ou não, eu não perdi. Tá tudo bem. Só tenho que fazer os comparativos com maior cuidado. São um pouco diferentes os comparativos. Eu tenho que ficar lançando menos anos. Em 10 anos você vai viajar 5 vezes. Em 20 anos você vai viajar 10 vezes. Entendeu? Mas, cara, eu não te recomendo fazer isso, salvo exceções excepcionais, porque se você viciar em fazer isso, a qualidade das suas vendas vai lá embaixo. Então tenta perceber que isso é uma exceção e não tente focar muito nisso. Tenta pegar o casal com que ele está comprometido em fazer dentro da realidade dele, mas não uma realidade aleatória, senão uma realidade fundamentada no que ele acredita de verdade hoje. Quantas semanas dessa forma você acredita que vai fazer por ano? Entendeu? Aí deu uma zebra muito grande, você tem um plano B, que eu te dei o plano A e o plano B. Tu me entendeu o plano B, não entendeu? O plano B, voltar. Não. O plano A, ele é trazer o cara em cada fechamento certinho. Sabe? Se não viajou nunca, mostrar para ele como que ele vai viajar assim no futuro. Tá, você não tem viajado, mas viajar é algo importante. Você me deu nota 8 e me disse que viajar é importante por isso, que se hospedar e tirar férias era uma coisa que fazia parte da sua vida em nível 8 de 10. Então, é muito importante mesmo. Então, baseado nisso, no futuro, vocês querem viajar? Aí o casal, queremos. Então, quanto que vocês acham que vai viajar, mas não de uma forma doida? Não pensando em viajar 20 vezes por ano, não. Uma forma realística. Quanto... Certo. Aí, esse é o plano A. O plano A é resolver nessa limpeza. Aí, se não resolveu nessa limpeza, qual é o plano B? No último comparativo e no primeiro comparativo, você não coloca o número de anos lá. Você coloca semana. Você fala, nos próximos 10 anos, você vai fazer 5 viagens. E você coloca 5 em vez de colocar 10 anos. Você coloca 5. Isso são 10 anos, 5 viagens. Tá me entendendo? Tô assim. Pronto, esse é o plano B. O plano B é eu tô na merda. Mas tem solução. Entendeu? Tem duas formas de resolver isso. Mas ideal é as bases. Ideal é que eu pegue as bases certinho, eu fui pro comparativo certinho, aí vai embora. E a verdade, cara, e essa é a verdade universal, todos nós, incluo vocês, André, todo mundo, todos nós, eu me incluo, todo mundo que eu conheço, quer viajar. E todo mundo pensa assim, pô, se eu não puder viajar, sei lá, em 5 estrelas, eu vou ficar numa pousada 3 dias ou 5. Mas se pelo valor dos 3 ou 5 dias da pousada eu pudesse ficar 7 em 5 estrelas, eu faria. Não faria? Mas, entendeu? Todo mundo quer viajar, todo mundo quer. Eu não estou acostumado com famílias que não querem viajar. Eu não vejo isso. Não existe isso. As pessoas querem viajar. Então é uma questão de alinhamento. É aquela coisa de pergunta certa, resposta certa, pergunta errada, resposta errada que eu estava falando. Se essa pergunta de existe algum motivo que possa impedir vocês, se essa pergunta não está tão bem feita ou tão bem interpretada, minha consequência será que eu vou ter uma resposta que pode não me ajudar no resto da apresentação. Então, muitas vezes o casal fala não. Você fala por quê? Ele fala, não, porque eu não sei, tem que pensar e tal. Certo, João? Você repete a pergunta e ele já entende. Às vezes é só repetir a pergunta. Às vezes é só reformular um pouco a pergunta, incluindo essa coisa de dentro da normalidade, desde uma perspectiva realística, vendo isso de uma forma conservadora, nem muito bom nem muito ruim. Nem vai ganhar Mega Sena e vai viajar 52 semanas, mas também não vai quebrar o joelho que nunca mais vai subir num avião. Vamos ver a vida desde uma perspectiva natural, conservadora, tranquila, entendeu? É fazer esse joguinho, aí você reconduz a apresentação, porque muitas vezes isso é delicado, porque muitas vezes ele fala, não sei se eu vou viajar. E sabe o que ele diz? Eu já tenho medo de você querer me vender alguma porra. Aí ele já tá vendo um vendedor. Aí atenção, que isso é, cara, se ele vê um vendedor, não é legal. Ele tem que ver, olha gente, o que eu vou fazer com vocês é comparar como é esse locatário das suas férias, em como é esse proprietário, e essa é a minha satisfação, que vocês entendam as diferenças. Com isso eu estou tranquilo, fiquem à vontade, só quero que vocês conheçam, não quero nada de vocês. Às vezes a gente faz o pacto, e o casal depois do pacto fala, eu não faço nada hoje. Ei, calma. Você vai fazer sim, você vai me dizer que sim ou que não. E tá tudo bem com isso.
Não há problema nenhum. Não vai ser eu tenho, sei lá, no seu caso, não sei quantos anos tem, vamos imaginar que tem 25, sei lá, ou 30, não sei, 30. Quantos anos você tem? 25. Acertei na primeira, porra. 25. E vamos imaginar que eu tenho 25 anos. E você tem 40. Eu não perguntei a idade de você, João, mas você tem 40, eu tenho 25. Eu, com 25 anos, vou fazer um casal que nem vocês, culto, sofisticado, do seu nível, que vocês façam uma coisa que vocês não querem. Você que é, sei lá, advogado, você que é arquiteto, você que é, sei lá o que é, consultor de empresas, você que é empresário de não sei o quê, sabe, você que é comerciante. Você acha que eu, com 25 anos, eu tenho esse poder? Gente, se eu tivesse esse poder, eu estava milionário, não estou não. Estou aqui trabalhando, estou fazendo o meu melhor, eu quero que vocês comparem o que é locatário com proprietário com isso. Estou feliz, imagina, eu estaria no Las Vegas fazendo show de manipular mentes. Vocês estão doidos, gente, pelo amor de Deus. Eu não tenho esse poder não, só quero que vocês entendam a diferença. O peso da venda. Cara, é teoria, né? Mas esses ditados de timeshare, tem muitos que são muito legais, né? Tem esses ditados que o mercado fala, que tem um que fala assim, mais que eu corro para a venda, mais que a venda corre de mim. Já ouviu isso? Cara, eu acho que a gente tem que... Eu sei que não é fácil, tal, beleza? Não é para ser hipócrita, mas, tipo, é se policiar para ficar comparando. Assim ou assim, assim ou assim. O que é melhor para você? Por quê? Sabe, só... certificando que o que ele diz faz sentido e se policiando para comparar. Tipo, concorda comigo que tá... Não, concordo caralho. Nada de concordo, fique tranquilo. Vai em paz. O que é melhor para você, isso ou isso? Deixa o cara escolher. Porque, na verdade, você já sabe a escolha racional nisso. Você já sabe que escolha ele vai fazer. Então, você está jogando futebol com 25 com um menino de 10, sei lá. Você já ganhou a partida. Entendeu? Esse é um pouco o jogo. Por isso, mas... Sabe, o trabalho é muito de warm-up, porque quando você perde esse warm-up e não cria esse clima adequado, o casal começa a sentir um vendedor, ou começa a sentir alguém que quer sobrepor a opinião dele em cima da sua, muito chato, sabe? O casal fica se incomodando com que você quer pegar concordância, quer se sobrepor. Eu acho que os casais são mais sofisticados do que isso, do que alguém tão simples que você falando concorda com isso, ele já concorda. Acho que o casal você tem que ter um nível mais sofisticado, porque o casal é mais sofisticado para conduzir a apresentação a que ele faça uma boa escolha. E é óbvio que a melhor escolha para ele é ser proprietário, mas nós estamos no setor comercial e nós temos que nos munir de ferramentas, sem mentir, sem enrolar, sem treta, mas nos munir de ferramentas, técnicas, habilidades do comercial para termos o máximo resultado. Até porque a verdade é que as melhores empresas são as que mais vendem, as que mais faturam. Então você tem que estar parte de uma operação que tem muita técnica, muita habilidade comercial, sem treta, sem mentira, sem muita criatividade de contar historinha falsa, só mantendo as coisas na realidade. Mas, cara, quanto mais a gente vai fundo nessas coisas de não querer ser, tipo, forçar as coisas e ser mais sofisticado, melhor. Melhor para você, melhor para o convidado, ele faz isso com mais leveza, a venda fica mais limpa, o cara fica mais feliz, você também, você está evoluindo, só vejo coisa boa. E com isso não estou querendo dizer que eu não te acho sensacional, Lucas, eu acho que você tem muito talento, cara. Cada comentário que você faz, para mim, cara, foi uma nota positiva aqui, porque você sempre faz comentário que ajuda, que dá valor, e não só para ti, sino ajuda todo mundo, porque acho que seus comentários são válidos, são muito coerentes. Acho que você fala coisa que outro pensa e talvez não falou, talvez, ou talvez falou de outra forma. Então tá tudo certo. E eu quero que você siga falando muitas vezes, porque só vejo vantagem nisso, e eu quero deixar claro que nada que eu falo seja para mudar nada que você faz. Seja, às vezes, para aprendermos juntos, e se algo que eu digo, que você me diz, me ajuda a melhorar ou te ajuda a melhorar, os dois estamos no lucro. E, na verdade, todo mundo que está ouvindo. Então, cada coisa que eu falo, que você pegar 1% mais, eu já estou ganhando. Você está 1% melhor, eu estou ganhando 1% mais. Tá show de bola. Entendeu? E, às vezes, você pode fazer um comentário que eu vou pegar de você esse comentário aqui e vou levar para a galera, sei lá, do Rio Grande do Sul, ou para a galera do México que está trabalhando conosco, ou para a galera aqui de Natal, sabe? Eu vou levar para outra galera e vou explicar para outros, sabe? E assim eu acho que é muito bom trocar essa experiência. Desculpa ficar rapidinho, mas a gente tem mais 10 minutos, tá bom? Tá. Vamos ficar sem reclame aqui, sem empresa. Ricardo, Diga. tá me ouvindo? Tô. Ok, aproveitando essa deixa, você falou de troca
informações, que vai levar as informações para outras equipes também. Quero aproveitar para pedir para você, né, talvez, qual que é a possibilidade aí da gente fazer um espelho com equipes mais antigas, mais experientes? A gente não costuma fazer espelho não, cara. Sabe, olha, você estava falando agora há pouco com Leandro. Eu queria que a gente considerasse o que de fato é importante e separasse o que é importante do que vai nos ajudar. O que é importante mesmo é o warm-up, cara. Assim, às vezes você vai ver outro, às vezes você vai me ouvir falando alguma coisa, de alguma forma, e você vai pensar que o que eu falei, do jeito que eu falei, é o que vai te fazer converter, e não é bem por aí não, cara. Assim, às vezes, olha, eu não queria negar de você fazer um espelho, mas a gente não faz nunca, sabe? É que a gente não faz nunca, mas nunca mesmo. Mas eu não queria negar isso, mas eu queria te deixar ciente de que, cara, veja o que a gente pode melhorar no warm-up, veja como realmente tá chegando perto do casal, como tá ouvindo eles, como tá se entendendo, porque, cara, eu fico aqui explicando partes da apresentação para, tipo, levar as coisas um pouco mais acima, mas a verdade, cara, é que você viu o caso do Leandro, né? Sabendo menos do que sabe hoje, foi melhor do que foi hoje, porque o segredo não tá, tipo, na apresentação. A apresentação vai funcionar melhor se você fez um bom warm-up. O comparativo é melhor se você fez um bom warm-up. E normalmente, em 90% dos casos, eu diria 90, 80, vai, porque 80% dos casos, seu warm-up teria deixado a pessoa à vontade para ela te responder, para ela te perguntar. E nesse debate, igual que a gente está tendo agora, que eu estou tentando deixar vocês à vontade para perguntar e responder, e a gente fazer disso, tipo, algo cada vez um pouco mais aberto, para que a gente possa, tipo, colocar as cartas em cima da mesa. Isso eu não entendi, isso eu não gostei, isso é assim. É isso que a gente tem que fazer com o casal, a gente tem que deixar o casal à vontade, ele tem que falar as merda, ele tem que dizer que não gostou disso, que não entendeu aquilo, que isso não tem lógica, que isso não tá certo, que a inflação deveria ser menos ou mais, sabe? E tem que mudar a inflação porque ele mandou, sabe? Porque o casal tá dizendo que não concorda e acha que vai ser mais, por isso você tem que alterar. E, sabe, isso só acontece porque você tá falando de verdade com alguém, porque às vezes a gente quer que a gente encontre uma coisa única no mundo que vire nosso mundo e nos faça passar de converter de X% a Y%. E não é bem isso, sabe? Não é uma coisa que vai fazer mágica, sabe? É uma soma de muitas pequenas coisas. E eu sempre tento levar isso à coisa mais importante. O que é mais importante de fato? Cara, o mais importante é o warm-up. E o mais importante no warm-up é mostrar quem você é de verdade, ser transparente, pedir para eles falar, pedir para não ter vergonha, pedir para falar as merdas que eles acharem. Você está muito espontâneo e natural, para eles também fica muito espontâneo e natural. Eu vou contar umas besteiras, mas só porque não tem mais tempo, né? Mas eu vou contar umas duas besteiras. Teve um caso, Bruno, que eu me lembro de uma apresentação que o rapaz contava que passava na apresentação inteira falando putaria. Tipo, quem teve relações com quem, como o marido fazia amor com a mulher, como que estavam transando no hotel onde eles estavam passando as férias. Isso durante a apresentação. Olha o nível de confiança. Sabe, não estou pedindo para você fazer isso não, é? Não me entenda mais, não me entenda mal. Eu estou pedindo para você se abrir do jeito máximo que você é e se expor, certo e errado, defeitos e qualidades, sabe? Porque nenhum casal vai esperar de nós que a gente seja a pessoa perfeita, não. Nem vocês esperam isso de mim, nem da IMG, nem eu espero isso de vocês, nem de Grazi, nem de ninguém, sabe? Todos nós somos pessoinhas, já falamos sobre isso um dia desses, todos temos o mesmo nível, um nível médio. Não tem Beethoven entre nós, não tem Shakespeare entre nós, não tem nenhum Isaac Newton entre nós, somos um perfil médio. Eu ainda diria que somos perfil médio bom, não somos do perfil médio para burro, não, somos perfil médio bom ainda, estamos bem, não estamos mal não, mas nós temos que mostrar-nos com o casal, mesmo que tenhamos defeitos, com nossas qualidades, nossos defeitos, porque isso nos torna mais seres humanos. E às vezes a gente quer parecer um menino perfeito, ou a pessoa perfeita da apresentação perfeita, tudo certinho, tudo não sei o quê. E cara, ninguém é tão perfeito, não. Se solta, relaxa, tranquila. Às vezes erra, pede desculpas, diz que fez uma carrada, que explicou uma coisa errada. Olha, você não entendeu, foi eu que falei errado, que eu percebi aqui. Deixa eu reformular, João e Maria. Bum, e explica melhor, sabe? É tipo, cara,
é tipo muito naturalidade, muito espontaneidade, muito ser você mesmo é o mais importante. Com defeitos e qualidades, cara. Com defeitos e qualidades. E o casal precisa ver que tem na frente um ser humanozinho e não que tem na frente um robô que decorou um speech. Mas claro, se você tá bem espontâneo e natural e tá bem agarrado no comparativo, você estoura de vender, você vai melhor. Entendeu? Mas isso é um plus. O importante mesmo é você. Pô, tu ia falar, né? Ricardo, eu posso fazer um comentário? Pode. Ricardo, quando o Alan pediu também com relação ao espelho, também seria algo que eu achava, sim, achava interessante. Eu concordo 100% com você com relação que ao map, de você pegar um nível de confiança da pessoa, não enxergar um vendedor na frente dela. Isso é extremamente importante, isso não se aprende com um espelho, digamos assim. Mas eu não sei qual era o intuito principal do Alan, mas o meu, no caso, seria mais para aprender a quebrar assim, objeções. Claro que todas essas que você falou, eu estou aqui estudando desde o começo, até fiz anotações que precisam de muita experiência para chegar e tal. Mas assim, só para ver que tipo de objeções que as pessoas dão, se tem alguma diferente do que é que Mesmo a gente que tu. vem ouvindo Mesmo que nos tu. últimos dias e... Oi, desculpa. Objeção é sempre igual. Mesmas objeções, mesma vida. O casal dá objeção diferente na internet do que dava no presencial? Na verdade, tem uma principal que é o que antes não existia, que é o corona. O corona. Mas de resto, agora, não continua no dia, eu preciso estudar, que são basicamente as principais, assim. Mesma coisa. Quando não tinha o corona, mas tinha, sei lá, a crise da Dilma, a pessoa falava na crise da Dilma. E antes da crise da Dilma, tinha uma crise da Caixa Econômica com as imobiliárias que falavam disso. E às vezes não tem nenhuma crise e o casal diz que tem uma crise no comércio dele. E às vezes está rico, que não sabe o que fazer com dinheiro e diz que não tem dinheiro. A verdade, Bruno, é que eles falam as mesmas merdas, sabe? São desculpas porque a gente não conduziu eles a serem transparentes conosco. Porque se fosse transparente conosco, em vez de dizer da crise, ele te diria, cara, é certeza mesmo que isso vai me ajudar mesmo? É só isso que você mostrou? É simples assim mesmo? Ou tem uma letra pequena que você não está me contando? Me conta tudo, de verdade, porque senão, cara, me dá certeza. Porque isso, quando o casal confia em ti, ele fala assim, me diz que é assim mesmo? Não tem nenhuma letra pequena, não? É só isso mesmo? Sabe? E isso é atrelado à confiança. O cara começa a falar em crise de coronavírus porque não confia. E é uma desculpa super óbvia, né? Super óbvia. Pensa que você está ouvindo isso, Bruno, mas todo mundo está ouvindo isso. Eu acredito que muitos da sua equipe e todas as equipes falam nisso, né? Estamos ouvindo isso. É normal demais, né? Só que também é um fato que todo mundo também, se você entende ou não entende, perguntou ou não perguntou nunca, todo mundo pensa que quando passar o corona vai viajar. Almocei hoje, estava almoçando aqui antes e estava falando com minha mãe por videochamada, sabe? O que você acha que minha mãe quer fazer assim que essa coisa de coronavírus for controlada? O que você acha que ela quer fazer? Viajar. Minha mãe tem 66 já, né? 65 ainda. 65. E ela tá louca para viajar assim que passa isso. E quando eu falo com amigos e tal, querem viajar. Talvez você mesmo, assim que isso passar, vai tomar uns 2 dias de final de semana por aí, para dar uma, sair dessa rotina de casa, tanto tempo preso. E esse é um fato. É tão fato o coronavírus, quanto é fato que quando passar todo mundo vai querer viajar e sair de casa que estamos só presos. Na verdade, eu vejo o coronavírus como vai acontecer uma inflação de hospedagem maior, porque é Deus e o mundo querendo viajar assim que passar. Assim, ser proprietário é um bom momento agora, porque assim que passar o coronavírus, é todo mundo viajando, pagando o que não está no texto hoje. O que você não imagina. Vai ter todo mundo tá preso, vai estar se reprimindo. Uma demanda de viagem está se reprimindo. Quando isso soltar, as companhias aéreas já declararam que as aéreos, isso não é para contar para casal, estou confidenciando, né? Os aéreos vão aumentar 50% ou mais, na maioria dos casos. 50% para mais, na verdade, né? 50% para mais, na maioria dos casos. Por quê? Demanda reprimida que vai estourar. Isso vai fazer que é mais um fator que vai determinar a inflação. É mais um fator que o momento de comprar você está comprando para garantir que você não vai pagar por isso. Talvez os números vai sair melhor do que está na tela no comparativo. Então, a gente tem que estar presente para os fatos, mas não somente para o ruim. É um fato ruim o coronavírus? É. Fato ruim. Mas é um fato bom
Você poder ser proprietário agora, se financeiramente se fosse viável, ser proprietário das suas férias hoje e não pagar pelo coronavírus você, e que só paguem os outros, e o vizinho que está hospedado do lado do seu quarto no hotel pague 2 ou 3 ou 4 vezes mais que você, tá bom para você? Você vai estar se dando bem? E alguma das coisas que eu falei sobre o coronavírus não é real, não é um fato, Bruno. Tá me entendendo? Eu tô falando merda do coronavírus. Você tá ciente desses fatos que todo mundo quer viajar quando passar? Você tá ciente das notas de imprensa que as operadoras já passaram em relação a que tudo vai aumentar 50% ou mais nos próximos anos em relação, ou nos próximos tempos em relação a aéreos? São fatos, eu não estou inventando. É um fato que a demanda está reprimida? Absolutamente. Também tem que pensar uma coisa, é um coronavírus, mas talvez podemos questionar como o governo lidou com as coisas, mas classe média e alta brasileira, talvez a classe mais baixa do Brasil é quem está passando mais mal, mas média e alta, que não está empregado, que não está empregado teve o contrato suspenso, mas o governo paga 70, a empresa paga 30, se não receber uma rescisão que compensa por uns meses aí até isso passar, cara, não se acabou o Brasil, não é? Nenhum país do mundo, é um desastre economicamente, como PIB, isso é um desastre como PIB, isso é um dado macroeconômico, mas microeconomicamente, eu não vejo pessoas prejudicadas, não. Tá, tem gente que foi demitida, tem gente que, mas quando você é demitido, você recebe uma demissão, você segura uns 2, 3 meses, talvez é um casal, ele foi demitido e ela não, o mundo não se acabou, não, também dá para ir. Sabe? Quando está com um contrato suspenso, está recebendo a mesma coisa. 70% quem paga o governo, 30% a empresa. Não mudou nada financeiramente. Talvez mudou que está gastando menos que está só em casa. Não está indo para barzinho, não está fazendo farra, não está saindo para restaurante. Então, cara, essa é a verdade do coronavírus no Brasil. E não é uma coisa minha, não é uma opinião pessoal. Eu estou dando fatos, ou eu estou errado. Tu está me entendendo? Então, coronavírus é uma desculpa? Não sei. É o seguinte, coronavírus é uma desculpa, só uma desculpa, apenas uma justificativa sem fundamento até hoje. Na verdade virou um lugar comum, né, da pessoa poder escapar pela tangente, ele virou um lugar comum, pode ser que não seja a real situação, mas é onde acaba indo, assim, porque é uma coisa diferente, que nunca ninguém viveu antes. Mas claro. Tá complicado, assim. E duas coisas, Bruno. É um fato, nunca ninguém viveu antes, é um fato. Mas também é um fato que ninguém pensa que isso vai durar para sempre. Em Europa está aberto, minha mãe pode sair na rua já, é? Eles estão uns 15 dias na frente, ou um mês na frente, sei lá. Mas eles já estão podendo sair na rua, é? Na China está tudo aberto, funcionando, é? Se o mundo não se acabou, não. Nem vai acabar. Tá entendendo? É sem precedentes. Mas lugares que estão mais na frente da gente já estão num cenário melhor. Já passou o pior e já melhorou. Então vai melhorar aqui também, viu? Não vai acabar o mundo, não, viu? Não é apocalipse, não. Aí como que eu vou passar isso pro convidado? Com esse posicionamento de firmeza e realidade. Como que eu vou transmitir isso, entendeu? O cara fala disso, claro, porque se a gente parar para pensar, a única objeção que a gente escuta nos últimos tempos é o coronavírus. Só que quando a gente estava presencial, agora, por exemplo, ninguém fala que comprou apartamento há 3 meses atrás, ninguém fala que foi construído há 3 meses atrás. As objeções só mudou o nome. A crise ela existe. Quando eu estava falando para a Duda ontem, quando eu chego no final da apresentação e o cara me fala não em R$240 por mês ou numa menor parcela, eu me sinto frustrado como consultor, porque eu tenho consciência de que eu não cheguei no nível de emoção, porque não é possível que pelo menos uma boa parte das pessoas que eu atendo não possam pagar R$240, independente da crise que a gente está vivendo. E essa retroalimentação de hoje foi muito legal, justamente por isso, para a gente se alimentar de coisas boas e ir para cima no atendimento. Show de bola. Perfeito. É isso mesmo, porque assim, as pessoas têm casa o tempo inteiro e eventualmente acontece com a gente, né? Você tá pedindo comida, você tem que cozinhar todos os dias, né? Tem comida em casa e tal. Então assim, R$240 no mínimo por mês as pessoas estão comprando em delivery. Então assim, você falou, perfeito, o cara tem 200, 300, R$400 para fazer em delivery todo mês, então ele tem para fazer um super investimento em viagem. E a desculpa do corona é justamente isso, assim, é a mesma coisa quando alguém que você não gosta te chama pra sair e você fala, puta, eu tô sem grana hoje. É a mesma coisa, cara, você quer investir aqui? Não, tem corona. Porque assim, porque você não gosta, porque você não quer. Né? Então tem que ter a conexão, né? É exatamente isso.
Exatamente. Tem que ter muito cuidado Porque se você parar para pensar... com os fatos. Diga. Ah, não, era isso mesmo. Era isso mesmo. Não, cara, Leonardo, tudo que você fala, cara, você fala super consciente, super racional. Eu acho que é maduro profissionalmente. Quando você fala, chego no final da apresentação, o cara me diz que não quer me dar, que não está disposto a dar R$200 por mês para ser proprietário, alguma coisa eu não fui bem, porque, obviamente, todo mundo tem, sei lá, 200, 100, 300, cara, são valores que ele já gastava em férias, então ele vai continuar gastando, ou mais até muitas vezes. Então, provavelmente, tipo, fazer uma autoanálise, onde eu pequei, o que eu poderia ter feito para pegar melhor o casal, para me entender melhor com o convidado, como que eu poderia ter me aberto mais, para ele se sentir mais à vontade, para me dizer de fato o que é que ele está pensando, como é que ele está se sentindo, porque não é o dinheiro mesmo, não é. E essa coisa de todo mundo falar que eu estou construindo, é legal. Uma vez fiz uma pesquisa, sabe? Uma vez numa plataforma eu coloquei, me diz sua principal objeção. Aí tive uma moça que ela foi muito incisiva nessa resposta, e ela estava muito preocupada, mas muito mesmo. Era uma fechadora, uma moça que fazia fechamento apenas, né? Um close, né? E ela estava muito preocupada porque todas as mesas a pessoa estava querendo construir. E eu falei, todas não, né? Ela falou, não, todas não, mas 80%, muito determinada assim. Ela, 80% estão querendo construir. Eu falei, olha, é mentira e eu vou te provar porque é mentira. Ela falou, como? Eu falei, olha, se 80% das famílias brasileiras estivessem construindo, o que teria, todas as ruas teriam uma obra, né? 80% do Brasil em construção, todas as ruas teriam fazendo 80% de casas novas. Então, na sua rua, tem quantas casas sendo construídas? Nenhuma. Então, é mentira, né? Então, a objeção não é objeção normalmente é balela, isso são balela, né? E a gente tem que ter aguçado esse balelômetro, né? Tipo, se todos os casais estão falando de coronavírus, talvez é balela deles, né? Não é possível que, sabe, é um fato o coronavírus, mas as pessoas não estão usando como desculpa. Quando falam em casa e te desarmam, cara, cuidado, porque provavelmente você está acreditando em balela. Quando falam em dinheiro, cara, provavelmente é balela. As nossas cortesias para eles assistir à apresentação não são grátis, tem um custo, vocês sabem. Essa cortesia tem um custo de utilização. Eles vão gastar já. Eles gastam e vai gastar. E já tem consciência. E se hospedar custa dinheiro. E eles não pensam que vai ficar de graça. Então, na verdade, é balela, né? Tudo isso é balela, né? Eu separo as objeções entre falsas e verdadeiras, mentalmente, né? Eu faço esse jogo, né? O que é verdade e o que não é verdade. E para mim a objeção é tipo... que garantia eu tenho? Essa é uma objeção. Ou para mim a objeção é... como que eu sei que eu vou poder usar tal hotel na data que eu quiser? Ou por que ser proprietário eu vou ter 3.000 opções de hotéis? Isso é uma objeção, é uma dúvida fundamentada. O restante, cara, que não for fundamentado, que não é tipo uma dúvida racional, sabe? Uma objeção racionalizada, algo muito coerente, que não for isso, para mim é balela. E normalmente, balela, se você reflete um pouco sobre o assunto, igual o Bruno e eu, a gente fez agora uma reflexão sobre o coronavírus, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso e a gente fez uma reflexão. Cara, eu acho que na reflexão, ele e eu, os dois, ficamos convictos de que o coronavírus vai aumentar o custo de hospedagem e de aéreos, provavelmente, que o coronavírus está reprimindo demanda de hospedagem. Isso vai fazer que daqui a pouco tenha muitas mais pessoas viajando e se hospedando. Isso vai criar um aumento nas diárias de hotéis. Vocês sabem que as diárias são calculadas em função de oferta e demanda e disponibilidade. E alta temporada e baixa temporada, mas demanda é o ponto forte que faz a alta temporada subir. Então, isso pode ter um impacto muito forte. E, cara, sendo proprietário, você pode se hospedar 3 vezes mais barato que o cara que está no quarto do seu lado, no mesmo hotel, com a mesma vista para o mar ou para as montanhas, do jeito que você queria. E eu acho que o coronavírus tem as duas formas de ver, né? E cada objeção tem as duas formas de ver ela, né? Não existem, tipo... Pode ser que uma pessoa esteja fodida com o coronavírus, que tenha acabado com a vida dela, mas eu não conheço ninguém que o coronavírus tenha impactado financeiramente. Cara, eu tenho amigos que pegaram até o coronavírus, né? E passaram mal demais. Mas eu não conheço ninguém que tenha destruído a vida financeira por causa do coronavírus. Isso faz mal para o PIB, mas PIB é macroeconomicamente. Isso faz mal para o país, sim. E talvez a gente possa ver o impacto disso no desemprego pós-coronavírus.
Mas nesse momento, com o governo ajudando no coronavírus, com seguro-desemprego, com rescisões que têm sido pagas, com ajudas do governo em pagar até 70% do salário, tudo flexibilizado, não vi ninguém tendo problemas com o coronavírus no sentido financeiro ainda. Pode ser que mais adiante eu mude de opinião, mas ainda, quando ele fala coronavírus, ele está falando financeiro. Não. Então, se você não pode pagar 500, 200, você pode. Se hoje tivesse sido possível, se ser proprietário por 200, teria feito. Porque o coronavírus, tipo, não vai durar para sempre, todo mundo sabe disso. Muitos países já está melhor, já está virando. Na Europa está funcionando as coisas já aos poucos. Está reabrindo. Então é isso. Beleza? Eu acho que por hoje é isso, né? Estão por aqui ou estou falando só? Alô? Sim, Eduardo, Estamos aqui. Sim. estamos aqui. Certo. Qual será o próximo encontro, Ricardo? Olha, deixa eu mandar um WhatsApp amanhã para vocês para eu decidir, porque eu fiquei com uma pendência aqui hoje. Eu fiquei com essa pendência do Reclame Aqui e da empresa, que eu queria fazer essas duas coisas. Então, deixa eu dar uma organizada aqui, porque eu vou ver ainda com Duda, mas talvez a gente faça mais uma durante a próxima semana. Faça tipo... Mas vamos organizar direito e depois a gente passa, beleza? Tá bom, a gente combina então, Ricardo. Aí eu passo pra eles. Vai ser legal você falar um pouquinho da MG mesmo, porque eles têm dúvidas ainda, né? A gente tem o textinho lá da credibilidade, mas eu acho que explicar um pouco mais da história vai ser muito bom. Eu queria explicar como é a história da minha vida, a história da empresa. Então eu queria explicar um pouco isso, né? Para passar detalhes e tudo mais. Por isso não queria deixar para muito longe, mas a gente conversa, beleza? Ei, muito obrigado por estarem aqui todos. Para mim, cara... Isso eu faria isso por esporte, só pela companhia de vocês, por ouvir feedback. Eu gosto muito de estar perto do pessoal de vendas e do trabalho do consultório, do fechamento. Eu gosto muito mesmo. Vocês percebem, eu acho que vocês percebem que eu faço isso de verdade gostando mesmo. Acho super divertido. E é um prazer trocar uma ideia com os que compartilham a opinião. Eu gosto muito e os outros estão querendo animar a todo mundo que falem aqui o que vocês acham, porque vocês não são nunca julgados, sabe? Vocês são ouvidos e eu tento entender e passar um contraponto às vezes, ou às vezes passar minha opinião e tal, mas podem falar sem medo que é legal. Salvo o Ravelo, que quando eu pergunto da MG ele fala de interval, mas fora isso está tudo bem. A Ravel tá sempre passando vergonha, né, gente? É isso mesmo. Que nada, não te vergonha não. Beleza, gente, então é isso, um forte abraço aí. Bombar, vender pra caceta, arregaçar, warm up, um abraço!